Isso não quer sair fora do ar. Começamos. Tá gravando já? Tá gravando, já. Bom, pessoal, um bom dia a todos, né? Agradeço enormemente a gentileza do Alexandre Zampier por atender o convite em cima da hora. A palestra dele estava programada para o outro domingo, né? Mas em função de uma semana difícil aí que o Pedro Segato teve, o Pedro é médico, tempos aí de Covid, né? Ele teve uma semana dura, não conseguiu fazer a preparação que ele queria para a palestra, pediu para transferir e o Zampier, peguei ele no contrapé, mas ele aceitou trazer a reflexão sobre arbitragem de xadrez para a gente. Então, só apresentando Zampier é vice-presidente da Federação de Xadrez do Paraná, FEXPAR, né? Ele é árbitro nacional de xadrez pela Confederação Brasileira de Xadrez, a CBX. Ele é coordenador do circuito Checkmate, torneio um dos maiores do Brasil, né? Se não o maior, seguramente está entre os maiores do Brasil. Ele é técnico da delegação de Curitiba para os Jogos da Juventude do Paraná e é professor de xadrez também de longa data. Mas o Zampier também é meu amigo e eu falei na live da FEXPAR, quando eu tive a oportunidade de estar presente, que eu conheci o Zampier como voluntário na escola Hildegard Sondal, né? Zampier era voluntário, ou seja, fazia um trabalho sem receber nenhum centavo lá na escola, um trabalho belíssimo. E eu desenvolvi minha pesquisa de doutorado nessa escola, passei um ano lá pesquisando, e o trabalho do Zampier me facilitou enormemente a coleta dos dados, a escolha dos atletas, a classificação dos atletas, né, em 3 grupos de expertise, né? Então, fiquei muito contente, né, com o teu auxílio, né? E com a tua palestra agora, né, que você vem trazer uma reflexão sobre a arbitragem de xadrez, vamos lembrar que os jogadores de xadrez precisam conhecer as regras, né? Ou seja, o jogador de xadrez precisa conhecer o xadrez, as regras, não só as regras de competição ali, mas as regras um pouco mais avançadas, né? Porque isso é muito importante, né? Um jogador saber o que ele pode, o que ele não pode fazer, enfim, né? Tudo isso é importante. Mas eu acho, Zampier, também mais importante que isso é a gente começar a ter uma cultura da arbitragem, né? O Jaime deve lembrar bem, né, que nos tempos que o Taniguchi ainda estava vivo, a gente tinha uma discussão sobre a arbitragem de xadrez, né? Então eu tive o privilégio de participar desses grupos, né, Calheiros, Taniguchi e grandes árbitros internacionais de xadrez. Mas eu me recordo particularmente do Taniguchi, que o Taniguchi participou da comissão da FIDE para a elaboração das regras. Então uma coisa é você conhecer a regra, né? A outra é saber como aquela regra e por que ela foi colocada, né? E o Taniguchi sabia muito bem dizer assim quando surgiu aquilo, por que a FIDE colocou e tal, né? Então eu acho que é muito interessante a gente começar a ter uma cultura da arbitragem e ter as pessoas querendo ser árbitros mesmo, né? Ou seja, todo mundo quer jogar xadrez, que é ótimo, né? Mas o árbitro é uma função de extrema importância, né? E nesse sentido que a gente traz essa reflexão, que eu acho que é uma reflexão muito importante, né, Zampier, para a gente trazer aí para o Erbo, né, enfim, né, para os demais clubes aí do Paraná, né? Então, sem mais delongas, passo a palavra para você e depois... Aliás, eu até já quero fazer minha pergunta já, né? Você já vai começar atacando isso? Palavra, cara. Você sabe que o meu interesse é muito mais no xadrez como meio, né, e não como fim, no xadrez escolar. E eu te pergunto assim já, né? Depois você não precisa responder já, né? Mas em algum momento, se você puder falar sobre isso. A gente sabe que tem regras, as regras foram feitas por profissionais e para profissionais, né? E o xadrez escolar, a gente não, né, eventualmente tem profissionais, mas não é a nossa praia, vamos dizer assim, né? E aí surge a discussão da regra adaptada, regra modificada, né? E eu gostaria de saber a tua opinião sobre a modificação das regras, porque tem gente que não gosta. Tem gente que pensa que a regra não tem que ser modificada, porque senão o aluno aprende uma regra que é uma regra local e depois ele vai confundir quando ele for para um torneio oficial, né?
Então, quero saber a tua opinião sobre isso, né? Prós e contras, né? Mas não precisa você responder agora. A palavra Não, é com então, você, meu cara, e muito obrigado de novo por tua gentileza. imagina, primeiramente é um privilégio estar aqui no meio de tanta gente que gosta muito do nosso esporte, né? Gosta de xadrez. E o Erbo é uma casa para nós, né? Eu como jogador ou como participante, no primeiro clube que eu fui foi o Erbo, né? Nessa nova tiragem do Erbo, o CXC, eu tinha ido algumas vezes assim, mas o clube que eu frequentei primeiro foi o Erbo. Tive a felicidade de ter os meus atletas também, né? Frequentando o Erbo, então o Erbo é uma casa. Doutor Wilson é um amigo aí de longa data já, né? Tive o privilégio de trabalhar com ele, auxiliá-lo ali na coleta de dados na pesquisa do doutorado. O Wilson, inclusive, a escola tinha número de vagas de carro limitada no estacionamento e o Wilson tinha uma vaga especial. Então, o Wilson chegou lá com muita moral na escola e ficou. Mas hoje, na verdade, eu queria trazer, até quando o Wilson me convidou, falei, vamos conversar de uma maneira mais descontraída sobre a regra. E aí até o título ali é um chamariz, né? Que a regra é clara, mas gera dúvida, nesse sentido de um bate-papo. E eu não vou responder já a sua pergunta, Wilson, vou respondendo ela no meio, mas a primeira coisa que a gente tem que conversar sobre a regra, ou falar sobre a regra, é sobre o bom senso, né? E o bom senso é uma coisa difícil, porque o que pode ser bom senso para mim é diferente do bom senso para o Wilson, é diferente do bom senso para o Jaime, é diferente do bom senso para a Soraya. Então, o bom senso é uma coisa que não está na regra ali, né? Não está na regra, não, né? Está na regra, mas ele não deixa claro o que é esse bom senso. Então, ao mesmo tempo que o árbitro ganhou uma relevância nesses últimos anos, desde que eu comecei, eu estou na arbitragem em torno de uns 10 anos. Eu vi que há uma evolução da arbitragem, de poderes até mesmo da arbitragem, do árbitro, e às vezes esse poder sobe a cabeça e o árbitro acaba tomando algumas decisões que não deve ali, né? Nesse sentido. E quando eu comecei ali a nossa conversa, até um pouquinho antes, que eu falei que a FIDE às vezes complica o que nós fazemos, né? Complica um pouco a arbitragem, são em algumas questões que ela vem alterando, ela vem mudando o texto ao longo do tempo, e a confusão que ela gera muitas vezes é pelo desconhecimento do jogador e às vezes o desconhecimento do árbitro também, né? Então, às vezes muda ali uma palavrinha ou outra, e essa palavrinha ou outra, ou esse detalhe ou outro, causa um tumulto num torneio onde não precisa se ter, né? Eu até estava ontem montando, né, remontando a nossa fala ali, e aí estava relendo as leis do xadrez, né? Eu falo sempre para os árbitros, eu já tive a oportunidade de coordenar aí a maioria dos jogos que nós tivemos no Paraná, e eu sempre falo para os árbitros, quando eu sou coordenador, que você tem que ter essa leitura em dia, né? As regras ali de xadrez da FIDE, ela tem que estar no teu travesseiro. Então, eu estou indo para um torneio, eu estou lendo a regra. Ah, mas você já acabou de arbitrar um torneio semana passada e vai ler as regras de novo? Eu falei, sim. A regra sempre tem que estar na ponta da língua ali. E essa evolução da regra, às vezes, nos ajuda e às vezes nos atrapalha. Por exemplo, a primeira grande regra, quem joga há mais tempo vai lembrar, é o famoso 10.2. O famoso 10.2 causou inúmeros problemas para a arbitragem e para o jogador. Porque o 10.2 era uma regra de empate, onde o árbitro podia intervir e dar um empate. E ele intervia em meio a uma posição. E o árbitro não é um jogador, né? Eu acho que é um princípio interessante. Então, a regra FIDE, ela é feita para profissionais, como o Wilson citou, e muitas vezes eu digo que ela é uma regra europeia, que não mostra a nossa realidade aqui de país sul-americano. Então, muitas vezes você ia tomar uma decisão, ou você vai pegar, por exemplo, estou eu aqui arbitrando uma partida do Jaime. Eu não tenho condições de jogo do Jaime. Então, quem vou ser eu, a árbitro ali, que vou decidir se aquela partida vai terminar em um empate. Vou determinar o empate daquela partida porque eu considero uma posição morta, horas.
não tenho como entrar na cabeça do jogador ali e dizer que é uma posição morta. Então, o 10.2 era uma regra que gerava muita polêmica, porque ela dizia lá no seu texto que o jogador não demonstrava esforço para vencer a partida. Ora, o que é o esforço para vencer uma partida? Eu lembro que nos jogos abertos a gente teve uma confusão onde a atleta não demonstrava força ou vontade de vencer. Ela ficava jogando o rei dela para trás para tentar que o tempo da outra caísse. E aí você tem que intervir naquele momento. Nós, como árbitros, demos a vitória, demos o empate, aliás, né? Dizendo que ela não mostrava. E ela disse, não, mas eu tinha um plano. E é muito difícil você dizer que o atleta não tinha um plano. Como é que eu vou dizer que ele não tinha um plano? Para nós era muito visível que ela estava simplesmente jogando o rei dela ali para um lugar onde ele não ia tomar mais um cheque, ou jogando para jogar mais rápido, digamos assim. Enfim, era muito difícil. Então, o relógio digital hoje acaba com isso, né? Porque o relógio digital ele extinguiu a regra 10.2, porque agora o jogador ganha um incremento, né? Ele ganha um acréscimo a cada lance, então ele não vai ficar pendurado nesse sentido de tempo. E é curioso, porque quando a regra vem e o relógio digital vem, a regra fala só com o relógio digital, ela não fala mais com o relógio analógico. E, de novo, essa não é uma realidade que nós temos no Brasil. Você pensa ali, no circuito checkmate, onde nós temos 500 mesas, nós não temos 500 relógios digitais. Nós não temos nem 500 relógios analógicos. Então, essa regra é baseada ainda numa regra, como eu disse, uma regra profissional, uma regra europeia, onde é difícil. Então, a gente tem que tentar essa adaptação. Eu fiz aqui uma apresentação, se vocês me permitirem compartilhar com vocês aqui. Só eu coloquei as regras e aí a gente vai passando ela de maneira mais rápida, mas eu gostaria só de passar. Então, o papel do árbitro, eu acho que evoluiu muito também. E o árbitro no xadrez, ele é diferente do árbitro de outros esportes, né? Porque o árbitro no xadrez, ele é uma pessoa benquista, porque nós vemos que ele foi por muito tempo o cara que fazia o torneio, que não se tinha tantos torneios disponíveis para uma base, né? Para um xadrez não profissional, e o árbitro era o cara que ia fazer o torneio. Então, ele era uma pessoa benquista nesse sentido pela comunidade. E isso foi se mantendo ao longo do tempo, né? Então, como árbitro em relação a árbitro-jogador, não lembro assim de ter problemas grandes ou de jogadores não gostarem de mim. Eu digo que quem não gosta de mim normalmente são os árbitros quando eu sou coordenador, porque eu sou um coordenador chato, exigente, mas não tem esse problema, né, com os jogadores. O árbitro erra em qualquer esporte, no xadrez ele também erra, mas se nós pegarmos uma proporção, o árbitro de xadrez erra muito menos que qualquer outro árbitro dos outros esportes, né? E se nós pensarmos uma realidade brasileira, vamos trazer mais aqui para o Paraná, ela não condiz com uma arbitragem de fora. Porque a arbitragem da FIDE mesmo, ela vai dizer lá que uma arbitragem de xadrez rápido para o árbitro estar acompanhando, tem que ter um árbitro a cada 3 mesas. E isso não existe aqui. Para o xadrez blitz, um árbitro por mesa. Então, essa parte não existe. Então, nós vamos errar porque a história se modifica, né? A primeira, eu digo que nós temos um VAR sem câmera, porque nós não precisamos tomar a decisão na hora, mas nós não vemos o que aconteceu. Então, um árbitro chega na mesa, vê aquele problema e aí ele chama um outro árbitro. Esse outro árbitro, ele não acompanhou a situação, ele está pelo que os jogadores estão contando e que pelo outro árbitro está contando. E isso vai se desencadeando, porque você vai chegar lá num coordenador, então, no checkmate, por exemplo, nós trabalhamos com níveis de coordenação e níveis de arbitragem. Então, esse árbitro primeiro vai chamar um coordenador da categoria dele, e esse coordenador vai chamar o coordenador do espaço, e esse outro coordenador vai chamar o coordenador geral, e se nada disso acontecer, aí eu vou chegar e vou ter que tomar a última decisão. Mas quantas histórias não tem nesse caminho? Aí você podia dizer, Alexandre, mas é muito fácil, é só você encurtar esse caminho. Vai você lá, ou vai uma pessoa e vai tomar a decisão. Mas às vezes a gente fica na dúvida, porque muitas situações acontecem e elas não estão na regra. Então é difícil. Eu coloquei aqui agora que a função, né,
dos árbitros tem acontecido, ou essa nova fase da arbitragem tem acontecido com torneios muito grandes. Então, ali que nós temos um coordenador geral, né? Temos um coordenador de salão ou um árbitro de salão, temos um coordenador de informática, e aí nós temos os árbitros de salão. Então, essa estrutura para grandes torneios, ela não pode mais ser dispensada, porque o coordenador geral vai fazer todo o movimento de falar com as pessoas que realizam o torneio, que organizam o torneio. Então, vamos falar com a empresa, no caso, que organiza o torneio. Vamos dar um exemplo, por exemplo, do SESC. Então, o coordenador vai fazer essa ponte com as pessoas do SESC, vai fazer toda essa ponte com a comunidade de maneira geral, a parte de fora do torneio, que a gente chama, né? Vai falar com os treinadores, vai falar com os espectadores, vai ficar fazendo essa parte política, né, da arbitragem. O coordenador geral, o árbitro geral, né, o coordenador de salão, ele vai estar presente no salão todo momento, e ele é a principal voz dentro do salão. Aí o coordenador de informática, que vai trabalhar quase que exclusivamente com o manager, como eu disse, quando nós temos torneios muito grandes, tem que ter uma pessoa que fique só no manager. Por exemplo, no Checkmate nós trabalhamos 2 pessoas que elas ficam dentro da sala no manager, resolvendo todos os enroscos que vocês podem imaginar, desde uma pontuação errada, um sobrenome errado, ou o jogador que trocou de mesa, trocou de cor e foi jogando. Então ele está ali para resolver todos esses tipos de coisa, e ele está antenado naquilo, então ele não consegue muito sair. E os árbitros de salão, que são os árbitros que estão percorrendo as mesas, que são a nossa principal fonte de informação daquele momento. Por isso que eles têm que ser muito bem preparados. Porque se você não tem um árbitro muito bem preparado na ponta, o bolo de neve ou uma decisão micro que ele tome errada lá pode se tornar uma decisão gigantesca, né? O árbitro, por exemplo, que está passando, ele dá uma informação errada ou ele toma uma decisão errada em uma mesa 5, 6, 7, não precisa ser na 1 exclusivamente. Ele está influenciando o torneio. Porque é através da mesa 7 que talvez o critério de desempate dos 2 jogadores que ficaram em primeiro lá seja decidido. Então, toda a partida é importante e todo árbitro tem que estar sempre bem antenado nessas questões. Aí. Aqui eu coloquei só algumas fases do evento, né? Então, as fases, as primeiras vêm ali com local, a data, tipo de torneio, número de jogadores, tudo isso você tem que ter na premissa. Aí, o período de inscrições, que, por exemplo, para alguns torneios parece bobo. O jogador chega lá e se inscreve e vai jogar. Mas para um checkmate eu não tenho essa condição. Eu não tenho essa condição porque eu tenho em torno de 1.300 inscrições. Se eu for fazer as 1.300 inscrições no dia do evento, na hora do evento, o torneio só começa às 5 da tarde. Então, não tem condições de deixar isso acontecer. Por isso que tem que ter esse período de inscrição, né? O processamento das inscrições, porque o jogador escreve 2, 3 vezes, ou escreve errado e ele quer consertar. Então, tem todo um problema. A organização prévia do salão de jogos, né? E essa organização são em 2 momentos. Elas acontecem antes da confirmação, né? E a inclusão, e depois elas acontecem de novo, né? Nesse readequamento, às vezes, que nós temos que fazer no salão de jogos. Aí vem a confirmação e a inclusão de atletas e as rodadas, né? E, por último, a premiação. E aí, em torneios, nós temos que fazer já os relatórios do evento. Isso, assim, de um esqueleto simples, e aí desse esqueleto soltam-se muitos braços. Hoje em dia não tem como fazer um torneio, por exemplo, sem um departamento, sem uma equipe que vai coordenar o marketing. Porque hoje está muito mais visível, né? É muito mais fácil você ter esses jogadores, e as pessoas vão te cobrando. Nossa, não apareceu nenhuma foto. Nossa, meu filho não apareceu nenhuma foto. Nossa, minha equipe não apareceu nenhuma foto. Então, hoje em dia, nós temos que ter todo esse preparo. E aí eu queria entrar a fundo nas regras e falar do papel do árbitro. Então, eu peguei aqui a lei mesmo, trouxe o texto da lei. Então, o árbitro deve zelar para que as leis sejam cumpridas. O árbitro deve garantir o fair play, agir com o melhor interesse da competição, garantir que será mantido um bom ambiente de jogo, garantir que os jogadores não sejam perturbados. Então, aqui já temos grandes, e todo mundo que joga, o jogador já tem, uma vez eu fui jogar tal torneio e era muito ruim isso, ou era muito ruim aquilo. E às vezes foge da gama do árbitro, né?
Vocês mesmos citaram Floripa agora, né? Floripa, que, puxa, era um salão quente, não sei. É difícil, né? Você garantir, por exemplo, o silêncio. O silêncio é uma coisa muito difícil. O silêncio, hoje em dia, eu vejo como uma principal dificuldade nos torneios grandes é manter o silêncio, porque você não vai controlar. E você pega, não precisa ser só Vamos pegar o Floripa mesmo, que é um torneio de alto rendimento que tem ali em torno de 300 a 400 pessoas. É muito difícil. O Calheiros, que está conosco aí, o Calheiros sofre ali nos bastidores para pedir que o pessoal faça silêncio, porque são jogadores que se encontram, às vezes, naquele torneio e não se vêem há muito tempo e querem conversar, então temos toda essa dificuldade. E ainda tem o supervisionar o andamento da competição, que é a principal função do árbitro. Adotar medidas especiais para jogadores deficientes, né, que necessitam de cuidados médicos. Cada vez mais nós temos jogadores que são incluídos nos nossos eventos, que é muito bacana, né? Nós temos Alexandre, Opa, pois não, Wilson. se você puder só dar um mute nos microfones, que Claro. tem gente que está com o microfone aberto, dá um mute em todos, e aí você, quem for falar, abre o microfone. Deixa eu só achar aqui. Opa. Não. Acho que foi. Acho que foi agora. Então, hoje nós temos muitos exemplos de pessoas que necessitam de cuidados médicos, né? Então, nós temos, por exemplo, no checkmate, tem um caso de um jogador que ele precisa de uma tomada próxima porque ele usa um respirador. Então, ele precisa sempre estar conectado à tomada. Então, o árbitro tem toda essa função, né? Observar as regras anti-tipping, né? Que é as regras anti-trapaça, que está bem na moda agora, né? Principalmente com os torneios online. Eu acho que depois a gente fala disso. Até tem um caso agora fresquinho, né? De ontem, que aconteceu com o grande mestre. Então, acho que a gente já entra nesse assunto também. E o árbitro deve observar as partidas, principalmente quando estiver em apuros de tempo, para que ele possa tomar uma decisão adequada. Aí, aqui, normalmente, os jogadores não leem a regra. Tem que ler a regra, eu acho que é importante isso, o jogador tem que ler a regra, porque você vai entrar numa competição, você tem que estar ciente do que está acontecendo. Não só o folder, não só o regulamento daquela competição, mas a regra. E aqui você vê, muitas vezes, os jogadores discutem conosco, discutem com a arbitragem, dizendo, mas você não pode fazer isso. E aí eu digo, olha, veja, o artigo 12.9 diz que sim, que eu posso fazer isso e que eu posso fazer tem uma gama de penalidades. Então, ele vai dizer aqui das penalidades. Então, o árbitro pode dar uma advertência, pode aumentar o tempo de um jogador ou pode reduzir o tempo do infrator. E aqui eu digo que é o mais perigoso, a decisão mais perigosa que o árbitro pode tomar é reduzir o tempo de um jogador. Porque muitas vezes vocês vão ouvir, ou já falaram talvez, que perdi porque o árbitro fez isso, ou perdi porque o árbitro tomou essa decisão, ou empatei por causa disso. Então, reduzir o tempo do jogador, para mim, é sempre uma coisa muito complicada. Mas está previsto nas penalidades. Aumentar os pontos ganhos na partida, então, né, eu posso trocar o resultado depois que a partida terminou, reduzir os pontos ganhos pelo infrator, então eu posso, né, dar 0 pro jogador que ganhou a partida, porque se ele infringiu alguma lei, o jogador, por exemplo, terminou a partida ali, e aí quando ele terminou a partida, ele pega e atende o celular antes de sair da mesa. Opa, então quer dizer que você estava portando o celular estava ligado, você perde a partida, o árbitro tem o direito de perder a partida, de dar a derrota, aliás, né, o jogador, e mesmo ele tem o direito de escolher o score do outro jogador, né, se o outro jogador vai ganhar o ponto, ou se o outro jogador não vai ganhar o ponto também. Declarar a perda de uma partida de um jogador infrator, e isso normalmente acontece... Oi, desculpa? Zan, posso fazer uma pergunta? Claro! A respeito dessa questão de o jogador, vamos dizer assim, checkmate, terminou a partida e logo atendeu o celular. Uhum. Mas também não tem uma questão nas regras dizendo assim que o checkmate automaticamente termina a partida? Sim. Seria vitória? Ele venceu a partida por checkmate, mas eu não dei o ponto para ele, porque ele não cumpriu uma regra. Ele está fora da regra.
Ele ganhou a Uhum. partida, ganhou o checkmate. Certo. Só que o score dele, e aqui nas minhas competências de árbitro, ali diz que eu posso reduzir os pontos ganhos na partida pelo jogador infrator. Então ele é um jogador infrator, então eu posso reduzir Certo. os pontos. Tudo isso tem que lembrar, por exemplo, do aparelho eletrônico, que é sempre uma questão que aparece, que o regulamento ele é superior à lei da FIGE. Onde o regulamento ele pode dizer que, por exemplo, o jogador pode portar o celular dentro de uma bolsa, dentro de uma caixa, dentro de uma mochila, contanto que ele esteja desligado. A FIDE permite isso, se o regulamento permitir. Se o regulamento não fala nada, é tolerância zero. O jogador foi com o aparelho eletrônico para o salão de jogos, perdeu a partida. Hoje, muitas coisas acontecem. Por exemplo, o doutor Wilson ia sofrer, porque o doutor Wilson não ia poder jogar com o seu relógio. Porque o relógio do Wilson transmite, não podia. Eu ia esperar o Wilson começar a partida só para dar derrota. Então não pode jogar com qualquer aparelho que tenha comunicação, né? Então, é por isso que eu digo, ficou muito difícil a nossa vida contra o árbitro nesse sentido. Você vai pegar um clonipar e 400 pessoas, você tem que sair olhando agora no braço das pessoas para ver o que ela tem. O que ela tem. Então, complica. Então, obrigada. Imagina, o árbitro pode declarar a perda da partida pelo jogador infrator, né? E decidir o score do oponente, como eu tinha dito. Uma multa, se for antecipada, se estiver no regulamento já, pode aplicar uma multa. A exclusão de uma ou mais rodadas e a expulsão da competição. Então, tem todos esses casos. Então, ele pode começar com uma advertência e pode terminar expulsando o jogador de uma competição. Até agora... Pois não, Wilson? Você já precisou expulsar algum jogador da competição? Não? Você sabe que o meu grande amigo Josimar Grochovski, conhecido como Pete, que foi meu braço direito durante muitos anos, ele tira muito sarro de mim, porque ele diz que eu fui o único árbitro que não expulsei ninguém. Falei, Pete, mas não precisei expulsar ninguém. Mas eu nunca expulsei. Mas é curioso que uma vez nós estávamos no Paranaense, estávamos na Olimpíada escolar aqui, e até foi um momento interessante que foi na Universidade Positiva e o Jaime tinha ido visitar a competição. Eu era um dos árbitros daquela competição e, enquanto isso, estava acontecendo o Paranaense por equipes. E, de repente, o Pete me liga e diz assim, Alexandre, eu estou com um problema aqui, eu acabei de expulsar um jogador. Eu falei, minha nossa, o que aconteceu? Então, o jogador teve lá um problema com um jogador de uma bandeira de fora, né, dos nossos vizinhos aqui, e aí se irritou muito e jogou a mesa e as peças e tudo que podia no outro jogador, e aí ele foi expulso do torneio. Depois ele veio, se retratou, pediu desculpas, disse que ficou muito nervoso no momento, fez uma carta ali de desculpas, mas ele foi expulso da competição, né? Não tem cabimento o jogador fazer esse tipo de coisa. Mas eu nunca pude expulsar ninguém, espero não precisar expulsar ninguém, né? Porque é uma decisão muito, muito difícil. E aí eu queria ler alguns trechos da lei com vocês, que é interessante, porque a primeira parte aqui, o prefácio da lei de xadrez, ela já diz que as leis não abrangem todas as situações possíveis que possam surgir durante uma partida e nem regular as questões administrativas. Então a lei já está pedindo desculpa. Ela já está contando que, olha, ela não vai conseguir abranger tudo, porque os casos são extremamente diferentes. E existem casos, todo árbitro tem uma história para contar de um caso que aconteceu, que você não está escrito na lei, você tem que usar ali, né, situações que sejam análogas à lei, né? Ela prevê aqui no segundo item do artigo que, se não for possível, tentar analisar uma situação análoga. E as leis pressupõem que os árbitros têm a necessária competência e capacidade de julgamento para conseguir chegar a um paralelo dessa lei, né? E ainda diz que uma regra muito detalhada ela podia atrapalhar o árbitro, atrapalhar o julgamento do árbitro. Então, se a gente for pegar aqui, todo mundo que arbitrou tem uma história. Eu acho que a gente pode até compartilhar aqui uma história divertida, uma história diferente sobre o que aconteceu num torneio. Eu, por exemplo, aqui tenho que, uma vez, quando a regra ainda permitia que o jogador portasse o celular de maneira desligada, eu estava arbitrando jogos escolares, uma fase regional, eu, de novo, e o Pete, e aí toca um celular, aí o Pete vai atender a mesa e ele volta dando muita risada, ele falou, cara, eu não sei se eu vou deixar o cara perder.
E aí, né, a gente daquele time falou, mas o que aconteceu? Ele falou, não, é que o cara me justificou muito bem. Ele disse que o celular dele tocou, ele atendeu, mas era engano. Não era para ele. Então ele não queria perder a partida porque era engano. Então essas situações vão acontecer nos diversos torneios. E aí entra a pergunta do Wilson. A pergunta dessa flexibilização da regra, né? E o torneio escolar, todos os torneios, e aqui nos torneios como um todo do Paraná, muitas perguntas e muitas falas dessa nossa apresentação aqui que eu estou compartilhando com vocês, tem uma questão de arbitragem escolar, uma arbitragem voltada ao escolar. Então, nós criamos essa flexibilização e esse jeito diferente de olhar para que você não fique punindo a criança. Porque toda vez que você vai punir a criança, você está tirando muito mais o interesse dela. Não é deixar ela fazer o que ela quer, muito diferente disso. Mas nós temos que arbitrar e tomar decisões para que eu não deixe aquela criança sem querer jogar xadrez novamente. Que ela entenda o que aconteceu, que ela entenda a regra, mas que ela não saia prejudicada e ninguém saia prejudicado nesse sentido. Por exemplo, aqui no Checkmate, nós ainda mantivemos durante o ano passado os lances ilegais. O lance ilegal, que a regra diz que tem que ser 2 lances ilegais. No xadrez rápido, nós mantivemos para as crianças de 1º a 5º ano com 3 lances ilegais ainda. Porque ainda estava nesse processo, nesse caminhar onde era mais difícil. Nós temos um plano para que em 2021 que a regra fique igual. Então, em 2021, que agora com essa pandemia nós perdemos o nosso termômetro, né? Mas que em 2021 nosso plano era que, agora nós vamos ajustar a regra, então vão ser 2 lances legais. Mas nós demos um prazo de 2, 3 anos aí para que adaptar, principalmente os professores, porque às vezes o professor não é conhecedor da regra, e o professor fala cada absurdo dentro de sala de aula, e a criança aceita aquele absurdo, porque ela não tem conhecimento, e aí leva aquilo para um torneio. Então, nós sempre tentamos uma arbitragem pedagógica, que a gente chama, sabe, Wilson? De você tomar as decisões, mas sempre de uma maneira mais tranquila, não descumprindo a regra e não prejudicando ninguém. Nós estamos adaptando de uma maneira à criança, quem nós falamos. Nós estamos trabalhando ali, os problemas acontecem normalmente do 1º ao 5º ano, então nós estamos trabalhando ali com crianças até 11 anos. Então, essa flexibilização da regra, ela acontece nessa faixa etária, mas nada que uma criança que joga o checkmate, por exemplo, vai jogar um torneio fora e vai dizer, nossa, mas isso não existe. Não, existe a regra é assim, mas ela foi flexibilizada. Não sei se te respondi, Wilson. Sim, e na verdade, esses árbitros, né, que vão trabalhar com as categorias menores, esses árbitros precisam ter um perfil diferenciado, né? Mais como um perfil mais pedagógico, né? Uhum. Saber abordar o problema, porque a partida já está tensa ali entre as crianças, né? Ou seja, o jogo é violento. Você mediar isso, né? Eu lembro de um cara que mordeu o Jaime, né, Jaime? Você lembra disso? Lembra que um cara, o Jaime parece que foi o menino mordeu a mão do Jaime. É isso, Jaime? Meu Deus, eu não vou mais reclamar de situações que eu tenha passado no checkmate, hein? Ninguém me mordeu a mão por enquanto. E foi nos primórdios lá do Desafio Checkmate, quando era o circuito de xadrez escolar, né? Olha a atenção do menino, né? Ô, Jean-Pierre. Pois não. Eu queria fazer um comentário. Você comentou de professores, né? Que alguns não sabem muitas regras, não sei como é feita a capacitação deles e tudo mais. Infelizmente, eu não lembro bem o exemplo que eu tinha que eu poderia dar para a palestra, mas eu lembro de, por exemplo, terminou a partida, a criança fala para mim assim, por exemplo, mas a professora me ensinou que quando o peão chegar na última, eu posso transformar numa dama, mas coloca a dama em D1, por exemplo, entendeu? É uma regra de movimentação que não condizia. Deus tem que explicar para a criança, não, a regra diz assim, tal coisa. E eu lembro que isso, não lembro bem o exemplo do movimento, mas foi uma coisa que me preocupou. Porque se o professor ensina um movimento desse para a criança, que outros professores podem ensinar para as crianças, sabe?
E é muito difícil você tirar isso da criança, porque naquele momento o professor é o herói da criança. Ele ensinou a criança a jogar xadrez, então ela vê ele como exemplo. E aí quando uma pessoa de fora, com uma camisa azul, chega lá e diz que não é assim que funciona. Como assim? Meu professor disse que era assim. Então, por isso, todo esse cuidado. E até, completando a questão sua e do Wilson, que os árbitros dos pequenos são os mais difíceis da gente escolher. E muitas vezes as meninas ficam muito bravas conosco, sabe, Wilson? Porque ninguém quer arbitrar o primeiro e segundo ano. Ninguém quer arbitrar. Ninguém, porque é muito chato. No sentido que você vai arbitrar qualquer coisa, às vezes menos xadrez. E ali as meninas têm muito mais tato do que os meninos. E normalmente a gente coloca as meninas lá, eu escuto muita reclamação delas, mas agora, nos últimos, a gente tem conseguido inserir alguns meninos que levam jeito para cuidar das crianças, para entender, para ouvir as crianças, né? São muitos professores. Cada vez mais nós estamos trazendo para o nosso lado professor. Oi! Sou aqui o Everaldo, tudo bem? Cheguei um pouco atrasado. Everchest. Tudo bem. A solução é colocar um árbitro pro segundo ano que seja agente penitenciário, daí resolve a situação. Eu já arbitrei muito com o Everaldo e eu sei que resolve. Né, Everaldo? Ô, Bisonho, o que você tá pensando, Bisonho? Não é assim. É bem isso aí mesmo. Senão já vai pra tranca já, né? Mexe essa peça correta, vai pra tranca. O Bisonho. E Alexandre? Oi. Eu tive vendo o site, revendo o site da Federação Norte-Americana. Fui ver por um negócio lá para o Paulinho. E eles têm um manual para o xadrez escolar bem interessante, com todas essas questões, né? Como se portar num torneio, né? E, na verdade, tem 2 documentos ali na parte do xadrez escolar que eu achei interessante, passei para o Paulinho, depois posso passar para você também. Eu acho que fica uma sugestão que a federação poderia pensar em traduzir e adaptar esses 2 documentos, né? No sentido de que minimizar esse tipo de problema, né? Ou seja, que o professor conheça melhor as regras, que saiba como se portar diante de um torneio, o que pode, o que não pode fazer, né? Isso ajuda bastante o trabalho depois da organização dos torneios. Facilita. Nós criamos aqui em Curitiba e São José, e a ideia era que fosse propagado para os circuitos do Paraná, um manual desse, sabe? Então, nós temos lá um manual de conduta, como o árbitro deve chegar na mesa, como ele deve atender a mesa, como ele deve atender a criança, né? Isso é de um curso que nós fizemos esse manualzinho, e a ideia era que acontecesse todo ano. Tivemos uns percalços ali, não aconteceu, mas a ideia é que nós possamos gerar, né? Um manual desse tipo para que não fique muito desconectado também, né? Uma arbitragem faz uma coisa aqui, a outra lá na outra ponta do Paraná faz outra coisa totalmente diferente e fica desconexo dentro do nosso estado, por exemplo, né? Então a intenção é que nós possamos gerar um protocolo, né? Um relatório para que todo mundo seja bem atendido nesse sentido. E aí eu vou pular algumas coisas aqui, eu coloquei as regras aqui, mas eu coloquei algumas perguntas e aí vocês têm que... Vamos brincar nesse jogo que eu pergunto e vocês me respondem e a gente discute daí a lei. Então, a primeira pergunta aqui seria: Ananias e James estão disputando uma partida. Em determinado momento, Ananias levanta a mão e chama o árbitro, que estava acompanhando outros jogos e por isso não presenciou nada. E informa que James tocou em uma peça, mas não quer jogá-la. Após as verificações iniciais e um relato dos atletas, você, árbitro, toma que tipo de atitude para a resolução desse problema? Esse problema é o mais comum que vocês possam imaginar dentro de um evento escolar. É super comum, é normal, nós tratamos com naturalidade. E aí eu gosto de fazer, e essa mesma apresentação eu faço com os professores, para ver como você vai reagir a isso. Você não precisa ser um árbitro com nível ou alguma coisa do tipo, mas como você, como uma pessoa que entende das regras, vai tomar essa decisão. E até nesse aspecto aí nós temos que colocar uma coisa super importante, que o xadrez é um jogo de cavaleiros. E se o xadrez não for um jogo de pessoas honradas, não existe xadrez. Não tem como fazer uma competição gigante se eu não tenho atletas que sejam honrados, que digam a verdade.
E isso nós temos que trabalhar desde a base, porque eu não consigo trabalhar na base qualquer coisa, ou trabalhar um atleta que engane e querer que esse atleta vai chegar num nível maior, continuar enganando. Então, isso vai acontecer. Então, nós temos que trabalhar aqui para que esse atleta seja uma pessoa, né, honrada, uma pessoa que cumpra as leis desde pequeno. Soraya, já abriu o microfone, vai ter que responder agora, Soraya. Eu estava esperando a deixa. Não, eu queria falar que o que geralmente vão considerar Ananias e James com 8 anos de idade, geralmente o James fala que não tocou, né? Ele fica naquela, tocou, não tocou. Quando eu fico muito nesse impasse, geralmente o que eu faço? Eu vou até a última parte da partida que ambos concordam. Então, você fez isso, tá. Então tá, vocês dois concordam até aqui, a partida vai seguir daqui. Geralmente é o que eu faço. Difícil, né? Porque não tem uma resposta certa. Pois é. Porque ao mesmo tempo que eu tô punindo quem estava certo, porque se o jogador realmente tocou na peça e não quer jogá-la, né? E tá mentindo ali, eu tô punindo quem estava certo. Então é muito difícil eu tomar uma decisão dessa. Mas eu tenho que fazer a partida continuar. Eu não posso, toda vez que acontece isso, dizer, então parou aqui a partida, vai dar empate. Porque aí eu vou estar fomentando o infrator, né? Ele vai dizer, quando eu tiver perdido, eu vou criar uma confusão aqui, o árbitro vem dar empate. Exatamente. Jean-Pierre, e você sabe que me aconteceu isso, não como árbitro, como jogando um torneio local, assim, né? Uhum. E o menino tocou bem na peça, não é só esbarrou. Né? Ou ele levantou a peça, né? E aí soltou, e aí não ia jogar, e eu já arbitrava também, mas aquele torneio em particular estava jogando. E ele soltou a peça e pegou uma outra, eu falei, não, você tocou nessa, né? Eu, não toquei, né? Nossa, que raiva. Meu Deus. Cara dura. Eu não acreditei assim, né? Pô, né? Se eu estivesse longe da mesa, né? Tivesse visto o lance, não, mas eu estava na frente. Né? Então não é de acreditar, mas se pega uma coisa dessa e não tem o que fazer, né? O árbitro chegou também. Eu nem chamei o árbitro, que sabia que não adiantava, né? O árbitro estava passando ali, viu, perguntou o que aconteceu, eu falei, perguntou para o menino se tocou, não toquei. Perguntou para mim, eu falei, tocou. Nossa. De indignar isso. Mas é o que eu digo, né? Aquele ditado maravilhoso que diz eduque as crianças para não precisar punir os adultos, né? Então nós temos que desde pequeno, e aí a gente faz toda essa especulação, né? Como diz a Soraya, a gente vai perguntando, para que a mentira em algum momento ela floresça e a gente tem que tomar uma decisão. Se ela não florescer, infelizmente a gente tem que mandar a partida continuar e aí o infrator vai ganhar esse bônus. No nível profissional, e aí agora a gente começa a pular um pouco, né? Começa a analisar todos os pontos de vista. Quando isso acontece lá em cima, primeiro que o jogador se irrita muito. A criança não se irrita tanto. A criança tem, às vezes, um choro, né? Uma coisa de, fiquei muito bravo. Mas no jogador profissional... morde! Mas o jogador profissional, ele se irrita muito. Muito, 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 muito. E aí, esse jogador que cometeu uma infração mesmo, né? Que tocou na peça deliberadamente, não quis jogar, ele pode até passar. Mas a partir disso, ele já ganha um rótulo ali, né? Um rótulo para os árbitros, que o árbitro vai ficar olhando aí, cuidado, preste atenção nesse jogador, e dos outros jogadores da comunidade como um todo, que já vão aceitá-lo como um jogador que não cumpre regras ou que quer ganhar de qualquer maneira, né? Então, isso no nível profissional, e acontece. Parece que não, mas acontece. E a gente tem ali, os nossos amigos árbitros aí que estão, o Goles e o Calheiros já sabem e podem dizer também que nós temos jogadores rotulados, que nós sabemos que aquilo ali é jogador de confusão. Então, a gente marca mais em cima, né? E não são poucos, né, Zamp? Bom dia. Não são poucos. O problema é esse. Bom dia, Goles. Oi, Goles. Então, nós temos essa situação. A regra diz, é importante que o jogador que toque com a intenção de movimentar a peça, ele tem que jogar aquela peça. Exceto esbarrar na peça, né? Tocar sem querer. Isso de intenção é complicado. Até eu tive um caso com o Álvaro, por exemplo, onde eu tomei uma decisão, nós éramos em 3 árbitros, eu fui vencido naquele momento, onde nós tomamos uma decisão, o Álvaro estava na mesa 1, e o adversário dele foi tocar, ele tinha torres enfileiradas, né? E ele foi tocar numa torre e ia perder essa torre. E ele fingiu que esbarrou e pegou na outra torre e jogou. O Álvaro levantou a mão, chamou o árbitro,
E aí nós discutimos ali e foi dado que nós não podíamos julgar a intenção do jogador e aí continuou a partida. O Álvaro propositalmente entregou 3 peças ali, abandonou e falou pro cara que era uma babaquice aquilo que ele estava fazendo. Então, veja, acontece. Isso é um torneio que aconteceu ano passado. E é muito difícil você julgar a intenção do jogador, né? A minha intenção não era tocar nessa peça ou era tocar nessa peça. É muito difícil isso acontecer. Mas a regra diz que o jogador que toca deliberadamente na peça com a intenção de movê-la tem que movimentá-la. Exceto os esbarrões ali que se dá na peça, né? A gente não pode incluir honestidade no regulamento dos próximos torneios. Por isso que eu digo, a gente tem que educar, fazer um bom trabalho com as crianças lá, né, Sim. Soraya? Para que isso não aconteça quando a gente está na ponta do iceberg. Ou fazer uma ficha criminal aí também. Ai, meu Deus! O Everaldo tá no xadrez. Já fica registrado. Mas viu, Zampier, pois não. Uma coisinha, não sei se vocês até comentaram sobre isso, tem um problema assim, né, que nem a gente sabe, tem professores e professores, né, que ensinam, né, e uma vez até o Ciro me falou, ou o Paulinho, que infelizmente tinha professores que ensinavam a ganhar de qualquer jeito, né, menos dando checkmate, né, exato, entendeu? Né? Então, porque a regra... porque colocou o peão lance impossível lá, alguma coisa desse sentido, assim, sabe? E que acaba enchendo tanto o saco a piá ficar levantando a mão, chamando a arma, que outro piá mesmo se desestabiliza mesmo, e faz que nem o Álvaro. Acho que o Álvaro eu faria a mesma coisa se me sentisse injustiçado aí, né? Entendeu? Não, eu penso que na situação do Álvaro eu faria a mesma coisa. Cara, você quer ganhar de qualquer jeito? Então parabéns, ganhou. Eu vou embora, fique com a vitória. E eu penso assim, né, Everaldo? Às vezes o professor ensina num torneio que não vale nada. Exato. Financeiramente, por exemplo. Agora você pensa num torneio que vale muito dinheiro. Ou sim. num torneio que vale um título para uma cidade, para uma escola. Então é complicado mesmo. É complicado. Mas Zampier. Oi. Ô, Zampier, e nesse caso, não procedendo à reclamação ser um torneio adulto. No escolar é uma ótica mais pedagógica. Eu concordo e tal com você, tem que ter bastante tato para não ficar também pressionando tanto um lado, tanto o Ananias quanto o outro lá, né, para saber se sai essa verdade de uma maneira mais espontânea do que ficar ali pressionando as crianças, né? Você tocou, não também, tocou e tal. No adulto, não procedendo essa reclamação, não ficou claro para o árbitro que houve o toque na peça e tal. O jogador reclamante não tem que perder um tempo, não tem que ser punido. Aí entra, Marco, naquela conversa ali que nós tivemos do que o árbitro pode fazer, das penalidades. O árbitro pode dar uma advertência, pode tirar tempo, pode acrescentar tempo, né, para os jogadores. O que acontece? Quando essas discussões acontecem, Marco, elas são muito acaloradas e é muito difícil você chegar a uma conclusão. Mas se for uma conclusão clara, de uma reclamação que o jogador não tem fundamento algum e que termina aquela discussão onde o árbitro tomou a decisão. Não, realmente, você tocou na peça, cara, você tem que jogar. E o jogador, tudo bem, desculpa, eu não tinha entendido ou não compreendi a regra dessa maneira, o árbitro pode adverti-lo. Agora, se o jogador continua fazendo, mas então eu vou jogar, porque você é isso, aí você pode puni-lo com o tempo. Normalmente, o que a gente faz, Marco, é combinar na equipe de arbitragem, para que como a regra ela é vaga, no sentido de uma punição específica para isso, a gente combina na equipe de arbitragem para que quem está na equipe de arbitragem tome sempre o mesmo procedimento. Então, toda vez que acontecer um caso desse jeito, que acontecer isso aqui, nós vamos fazer isso. Vamos acrescentar 2 minutos, por exemplo, para o jogador que foi prejudicado por um jogador, digamos assim, trapaceiro, né? Não sei se te respondi. Alexandre? Não, digamos, tudo bem, porque a dúvida é se realmente como filtrar isso, como não tem um árbitro por partida, né? Uhum. Você precisa ver se há uma testemunha, se essas testemunhas são isentas, e no caso de esgotado tudo isso, né? Você só mandar jogar de novo, não sei se isso não abre também um precedente para outras reclamações infundadas, não sei, eu fico... Né? Por isso que eu fico meio confuso, assim, por isso que eu estou perguntando, né? Se não tinha o árbitro pegar, então, já que não procedeu, né? Parou o relógio e tal, para quê? Não teve procedência, não teve fundamento a reclamatória, né?
Aham. Não, é o que eu digo, Marco. Quando a gente vê que que o jogador está sendo maldoso, no sentido de querer ser trapaceiro, aí você tem que puni-lo rapidamente. Dá esses 2 minutos a mais para o outro jogador. Você pode tirar, eu não gosto de tirar tempo, mas você pode dar tempo para o outro jogador para que isso já, resolveu. Não vai acontecer mais, você não pode fazer isso. E aí você já inibe os outros. O duro é quando a gente pune um jogador que é leigo nesse sentido, né? Eu entendo, por exemplo, a Constituição diz, ninguém pode ser inocentado por dizer que não conhecia a lei, né? Matei, não sabia que eu ia preso porque eu matei. Mas a gente tem que ter esse bom senso no caminhar. E normalmente, às vezes, quando a gente está numa arbitragem mais rígida, que o torneio é mais pesado nesse sentido, a gente aplica a punição para o jogador, sabe? E o jogador, mesmo leigo, ele diz, não, tudo bem, eu tomei essa punição porque eu descumpri a regra. Mesmo não sabendo, eu descumpri a regra. Escutei alguém me chamar, não sei se... O Soares quer falar ali. Opa, diga lá, Soares. Vocês estão me ouvindo? Sim. Pô, não. Veja bem, em determinada competição, eu tomei uma seguinte atitude, não sei se correta, né? Não sei se aí o Wilson pode até nos dar um suporte nesse sentido. Quando a criança acusou, né, o oponente que tinha tocado a peça, e ela se negou a confirmar essa colocação do oponente, né? Eu, de fato, não estava na mesa. Não tinha, em princípio, quem estaria com a verdade, não é? Uhum. Então, a atitude que eu tomei na época foi o seguinte: agora, eu vou permitir a continuação da partida e que eu não tome nenhuma atitude de punição, mas eu vou de antemão lhe avisar que fica estranho se seu oponente chamar mais uma segunda, uma terceira vez. Né? É estranho. Sim. Eu não esteja aqui na mesa que seu oponente chama uma segunda, terceira, quarta vez, você sempre a negar, a dizer que não tocou na peça. Então, quer dizer, é muito estranho isso. Então, a partir da próxima atitude, que seu oponente vier a me chamar na mesa, dizendo que você tocou na peça e não fez o movimento, né, o movimento de captura, etc., como a regra permite, me manda fazer, então eu vou realmente aplicar a regra e você vai ser punido. Então, tudo bem e tal, e aí, enfim, passou. Né? Isso é tudo atitude correta. Enfim, não, você está correto, você deu uma advertência ao jogador, né? Você advertiu, você pode ali advertir, de acordo com a lei, você advertiu, e você mostrou mais, né? Mostrou, olha, eu estou de olho em você. O que eu recomendo sempre é assim, você nunca toma uma decisão numa mesa, vira de costas e sai. Você toma uma decisão e fica um pouco. Mesmo que o mundo, eu digo que para os árbitros mesmo, quem trabalha comigo sabe, mesmo que o mundo esteja explodindo, você vai ficar alguns instantes naquela mesa. Porque você tem que mostrar a sua presença para o jogador. O jogador tem que ver, opa, então quer dizer que pode acontecer alguma coisa, então o árbitro está aqui para acompanhar. Então não posso escorregar, digamos assim, de novo. Sim, e Alexandre? Oi. E uma mesa problemática assim, eu acho que é interessante, se possível, né, se tiver com uma flexibilidade de árbitros, deslocar um árbitro para ficar mais próximo, né? Porque sim. Esse tipo de mesa que dá problema quando a gente vê, né, e o árbitro não está próximo para ver, né? Testemunha é sempre complicado, né? A gente basear o cara, não, é meu irmão que está falando. É gente boa. É gente boa, gente boa. Nunca roubou, nunca matou, é gente boa. Mas você sabe que a gente marca uns xizinhos, assim, sabe? Sai um emparceramento, a gente marca uns xizinhos em competições maiores, competições, por exemplo, checkmate, circuitos não tem como. É muito grande para pouco árbitro. Ainda assim, quando a gente vê uma mesa, opa, essa mesa vai dar problema. A gente põe um árbitro para ficar meio de olho. Mas em torneios maiores, a gente tem um árbitro com presença. E a presença do árbitro inibe o jogador, né? O jogador trapaceiro, ele é inibido pela presença do árbitro. Porque o árbitro está ali, cara. Então você não pode. Porque ao mesmo momento que o árbitro está ali, não está ali, não está ali, de repente você fez alguma coisa errada, ele estava ali, meu amigo, danou-se. Danou-se, porque dali você vai sair marcado, né? Então a gente sempre pega. Eu já tive o desprazer de pegar muitas mesas que os caras eram caras da confusão. E uma coisa é o respeito. A gente vai ganhando respeito conforme passa, né? Então, hoje, tem um bom respeito quanto um árbitro aqui no nosso estado, onde sabe que me conhecem, sabe quem eu sou, sabe das atitudes sérias. Então, inibe mais o jogador. Quando o cara pega, quando ele olha pro árbitro, ele acha que o árbitro está tremendo mais que ele, aí, meu amigo, é muito difícil. Porque aí o cara quer ganhar no grito, o cara quer fazer festa. Então, a gente tem que pôr um Everaldo em cada mesa dessas de problema pro cara não tentar qualquer coisa. Não crescer para cima do árbitro, né? Exatamente. A gente tem que ter um árbitro de pulso firme ali.
Eu coloquei aqui um segundo probleminha, que o jogador Talisson tocou no peão de Átila, em um primeiro momento constatou que poderia capturá-lo de duas maneiras, com o seu bispo ou com sua dama. Constatou também que após a captura do peão, ele perderia a peça que usou. Ele pensou em jogar o bispo, mas viu que ficaria em xeque, então jogou o seu rei. Quando ele fez esse movimento, né, o jogador adversário já chamou o árbitro e disse que tocou na minha peça, tem que capturar. E o Talisson, né, responde que não, você não pode me obrigar a fazer um lance legal. O que você faria? Essa questão é boa no sentido que ela tem muitas questões por trás, muitas regras por trás dela ali. Então, toquei numa peça do adversário, eu sempre costumo dizer isso, sempre. Eu não pego na peça do meu adversário, a não ser para capturar. Eu tenho as minhas peças, cada um joga com a sua. Você quer tocar na peça do adversário, você vai capturar. E a regra diz isso. A regra diz que você tocou na peça de um adversário, sem pedir a devida licença, claro. Você tocou, você tem intenção de capturá-la. E tem um outro contexto interessante, porque ele diz ali, ó, você não pode me obrigar a fazer um lance legal. E ele está extremamente correto nessa fala, que o árbitro nunca pode induzir um jogador a fazer um lance legal. Eu toquei no rei e eu não tenho onde jogar. Mas você tocou no rei e você tem que jogar ele. Não tenho, porque senão eu vou fazer um lance legal. E o árbitro não pode me obrigar a fazer um lance legal. Ele está errado nessa situação, por quê? Porque ele pode capturar de dama. Então ele vai capturar de dama, não vai fazer um lance legal e vai ter que capturar de dama. Mas aí eu vou perder minha dama. Veja, aí é um problema seu, não um problema meu, né? Você tocou no peão do seu adversário. Dúvida em relação a essa? Senão eu já passo. Eu sei que o nosso tempo está apertado, eu falo demais, mas a gente já... Oi. Aproveitando para tirar uma dúvida ali, nós estávamos falando dessa questão de tocar na peça, e eu acho que teve um episódio no começo desse ano, no final, de um mestre Fide, que eu acho que fez isso, que tocou numa peça, e aí ele soltou e enrolou por 20 minutos para ver se o adversário dele esquecia. Né? E aí eu acho que só que foi filmado, o vídeo foi até compartilhado aí, eu não lembro qual o resultado que deu, se o cara acusou que ele tinha tocado uma peça e não jogou, ou se não, mas no caso dele ter acusado e esse mestre Filho ter dito que não toquei, e posteriormente ser visto no vídeo, já que estava sendo filmado o salão, como que procede? Você sabe que a regra diz que não pode se usar como meio de prova. Eu até tenho aqui destacado, enquanto eu vou respondendo, que não pode ser o uso de imagem. Ela pode acontecer, mas eu não posso tomar a decisão baseada nessa imagem. Por isso que eu disse que a gente tem... não tem VAR no xadrez, é isso? Tem um VAR sem câmera. Entendeu? Tem um VAR sem câmera. Aqui. Vocês não estão vendo ainda, né? Não, cara. Estão vendo só a minha apresentação ou estão vendo a regra já? Eu não consigo. Tá o PowerPoint aberto, mas não então tá... deixa eu trocar aqui, só um pouquinho. Aqui. Peraí. Opa. Deixa eu mostrar o texto da regra aqui. Aí. Então, aqui, ó. Aqui diz, por exemplo, no xadrez rápido... Deixa eu só fechar. Aí. Aqui diz, ó, que no xadrez rápido, né, já era o apêndice do xadrez rápido, que os jogadores não precisam anotar os lances, com uma partida acompanhada, né? Que os jogadores não precisam acompanhar os lances, e eles não perdem o direito à reclamação das planilhas, e ele tem que pedir que o árbitro lhe forneça uma planilha com as finalidades de anotar. Ele pode pedir para o árbitro uma planilha para anotar os lances. As regras de competições devem ser aplicadas assim. Um árbitro supervisiona no máximo 3 partidas, então é uma partida acompanhada, né? E cada partida é gravada pelo árbitro ou assistente, se possível por meios eletrônicos. Então aqui, ó, a gente tem a sua resposta, Julias. Porque se eu previ isso no regulamento, eu coloquei que as partidas da competição são gravadas, que as partidas serão acompanhadas, supervisionadas, né, que eu estou trabalhando nesse apêndice aqui, aí eu posso usar a imagem. Se eu não tenho isso previsto, eu não posso usar. Então, não pode, por exemplo, uma pessoa da plateia estar gravando, ela ir lá e me mostrar. Isso eu não posso usar como prova, digamos assim, da situação. Eu só posso usar se eu já tiver deixado isso claro no regulamento antes de começar o torneio.
E a produção das imagens tem que ser da organização. Da organização. Porque aí você já está prevendo que vai ter um árbitro assistente, né? Que vai ter lá ou o árbitro, um árbitro assistente, que aqui é um árbitro normal, né? Um árbitro comum, ou uma câmera gravando, que é da própria organização. Então, se tiver isso previsto em regulamento, perfeito, valeu, e aí a gente pode aceitar, senão a gente não pode aceitar. E aí, o caso do MF, eu não me recordo, Julians, eu lembro que eu ouvi falar, mas eu não me recordo se era um torneio desse tipo. Se era um torneio desse tipo, pode usar, diz, não, tá aqui, você tocou na peça. Mas acontece muito. Acontece principalmente quando o jogador pega na peça, deliberadamente, olha para a cara do outro e diz, licença. Isso acontece, assim, de punhado. De punhado e nos jogadores grandes. E o jogador, ele quer a todo momento, quando ele quer vencer a todo custo, ele fomenta algumas coisas, ele quer testar o árbitro. Então, já tive caso, o jogador pegou, jogou, fez o lance e não bateu no relógio. Soltou a peça. Ah, não, mas eu posso voltar porque eu ainda não bati no relógio. Falei, não, meu filho, você pode só bater no relógio. É a sua única alternativa. Se você quiser não jogar mais, você pode não jogar, mas a sua única alternativa é bater no relógio, né? Completar, porque a sua peça já foi jogada, você não pode mais voltar. Aqui Oi, pois não, Wilson. Uma questão ali que eu te vi no chat, teve uma pergunta do Pedro lá no começo. Opa, claro. Ele pergunta se a federação vai promover cursos de arbitragem daqui para frente. Você tem alguma informação sobre isso? Nós estamos planejando fazer um super curso de arbitragem e organização de evento online, aproveitando, é até ruim a gente dizer aproveitando a pandemia, mas aproveitando esse momento que nós vivemos, que todos estão em casa, nós temos o plano, sim, de fazer um super curso de arbitragem. E com dois intuitos, com o intuito da pessoa que quer se tornar um árbitro e com o intuito da pessoa que quer conhecer as regras. Então, a ideia do curso é fazer um curso de arbitragem, lá no final esse curso vão ter vão ter as provas, vão ter as outras necessidades, né? O cara organizar um evento, o cara organizar um torneio. E não, mas eu não quero fazer isso, eu quero apenas para conhecimento. Perfeito, você pode assistir o curso, faz o curso, você só não vai ganhar a nossa chancela lá, dizendo que você é um árbitro da federação, né? Mas você vai poder acompanhar o curso. Então, há uma previsão de curso online. Nós já queríamos ter lançado esse mês, mas ficou meio apertado ainda. Então, a intenção é que lance no próximo mês, no máximo, aí, um curso de arbitragem. Esse caso aqui, ele é bacana porque a gente já consegue pegar um monte de regra junto. Então, ó, o jogador amaralindo promoveu um peão, pegou uma dama na mão, mas antes de colocá-la no jogo, viu que iria afogar o rei adversário. Então, trocou a peça da sua mão e pegou um cavalo e colocou no tabuleiro. Isso imediatamente deu mate. Imediatamente também, Bartolomeu, seu oponente, levantou a mão e o árbitro chegou até ele, então ele afirmou. Ele pegou a dama e trocou por um cavalo, só porque iria me afogar. Isso não pode. O que você faria? Então, a última mudança da regra, ela diz que a promoção é um ato de você fazer com uma das mãos. Uma das mãos. Então, estou aqui, assim é melhor, não sei se todo mundo consegue me ver, mas se puderem me ver agora, estou aqui, cheguei com o meu peão na 8ª casa. Bati, toquei, tirei o peão e vou colocar outra peça, isso a regra já não tem mais o tocou, deixou lá, eu posso tirar o peão para promover, está na 7ª, eu posso tirar, pegar outra peça e colocar no lugar, não preciso tocar o peão na 8ª casa. Fiz isso, tirei o peão. Com a mesma mão direita que eu joguei o peão, eu tenho que pegar outra peça. Peguei outra peça que eu quero promover. Peguei a minha dama na mão. Opa, vou promover a dama. Ah, não quero, vou afogar. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar a torre, por exemplo. Peguei a torre na minha mão. Ah, não quero. Troquei. Peguei outra peça. Peguei um cavalo. Opa, tudo bem, tá valendo. Toquei o cavalo no tabuleiro. A promoção ela só é realizada quando a peça toca o tabuleiro. Então, eu peguei a minha dama na mão. Toquei o tabuleiro. Tirei rapidamente. Toquei, não precisa deixar, né? Toquei o tabuleiro, acabou. Não posso mais trocar. Tem que ser a dama que eu tenho que promover. A partir do momento que eu não toco o tabuleiro, eu posso ficar escolhendo ali. O que eu não posso é ficar assim, ó, com duas peças na mão. Não peguei duas da mesma cor, deixa eu pegar duas da mesma cor. Pegar duas da mesma cor, e aí, promovi com a mão direita, vou pegar o cavalo. Coloquei o cavalo no tabuleiro com a mão esquerda, lance legal. Lance legal, toma punição. Tô aqui pensando, vou colocar o bispo. Não toquei. Não, vou trocar. Troco de mão, coloco o cavalo. Opa, lance legal, totalmente permitido
vale a regra. Por que que se tem essa regra? É meio difícil, né? Você explicar, é para o jogador não ganhar aqueles segundos decisivos ali. Mas veja, quando a gente está jogando com relógio digital, gente, os segundos já estão premiados ali no seu acréscimo. É uma regra que, ao meu ver, não precisaria, mas ela existe e ela é passível de punição. Ela tem que ser punida porque ela é um lance legal. Então, nesse caso aqui, né? O jogador, ele podia trocar por um cavalo, sem problema, porque ele não tocou a peça no tabuleiro. Agora, se ele tocasse a peça no tabuleiro, aí não tinha como voltar. Wilson, desculpa, você fez um comentário? Não, parece preciosismo, né? Parece. Que você tem que jogar com uma mão só. E essa mesma jogar com uma mão só, ela vale para 3 situações. Para promoção, para o rock e para captura. Então, nesses 3 movimentos, se você jogar com 2 mãos, é lance legal. Lembrando que o lance ilegal é o que a regra diz que a gente chamava muito de impossível, né? E aí o impossível, se ele não é possível, ele não pode ser feito. Então, o texto é riscado, né? E é o lance ilegal. Então, é ilegal esses 3 movimentos com as 2 mãos. A promoção, o rock e a captura. O Rodimar Catira pergunta se serve também para o rock, né? Apenas com a mão? Pro rock também. Então, o rock, a captura e a promoção são os 3. E olha que curioso. Nós tivemos um IRT infantil onde o árbitro chamou, porque nós éramos os coordenadores, eu e o árbitro Fid Maurício, e ele diz assim, olha, a menina pegou e jogou com as 2 mãos. Ela pegou o bispo dela e jogou assim, ó, com as 2 mãos. É lance legal? Não, não é lance legal. É irregular, é uma irregularidade passível de uma advertência, mas não é ilegal. É irregular no sentido que a lei prevê que o jogador tem que jogar com uma mão. Mas não é ilegal porque a lei não diz que é ilegal. A lei diz que é irregular, é diferente. A irregularidade da ilegalidade, né? Ela não está numa boa norma de conduta ali. Então, é irregularidade. Ela vai tomar uma advertência, vai tomar uma punição, se for o caso, mas não é ilegal. Ilegal seria se ela jogasse na captura, no rock ou na promoção com as 2 mãos. Jean-Pierre? Diga. Perdão. Só lembra pra gente quais são as punições possíveis para lances ilegais. Acredito que seja legal. Deu uma mudadinha nos últimos tempos. Como é que é? Não, então, falar para todo mundo. Claro. A principal mudança é essa no sentido dessas 3 lances ilegais que apareceram, que eles não existiam antes, né? Que é fazer o rock com uma mão, antes era uma advertência, capturar com uma mão só e fazer a promoção com uma mão só. Esses são os novos, digamos assim, né? Que a regra fez questão de destacar. O restante são os mesmos lances de não movimento correto da peça. Então, a partir do momento que eu não movimento corretamente uma peça, eu estou fazendo um lance legal. Quando eu deixo o meu rei em xeque, né? Quando eu não tiro o meu rei de xeque, eu estou fazendo um lance legal. Então, essas são as condições. E tem a condição mais polêmica de todos, que é a relação do relógio, né? O lance vazio. Então, se eu estou jogando com você e por algum motivo você pega e aciona o relógio e diz arrume as peças, por exemplo, eu cometi um lance legal. É o lance vazio, né? Então, também é considerado um lance legal. Então, são as 3 colocações de jogar com uma mão só e o lance vazio no relógio que foram colocados, né, como lance legal. E aí o movimento de peças e não tirar o rei de xeque. Quais seriam as punições possíveis? Em que situações? Tá, a punição do lance legal ela é pronta já. Então ela já está descrita que no xadrez rápido... Isso que acho que seria legal. Tá, no xadrez rápido, no xadrez convencional, o lance legal, quando constata-se, volta à posição anterior, né, antes de acontecer o lance legal, e o jogador oponente, né, que tomou, digamos assim, o lance legal, ele ganha 2 minutos no relógio. No segundo lance legal, acaba a partida. Isso no xadrez rápido e no xadrez standard, né, no convencional. No xadrez blitz também são 2 lances legais. É importante que teve essa mudança na regra, né? Só que ao invés de acrescentar 2 minutos, você acrescenta 1 minuto. Então, estou jogando um xadrez blitz, fiz um lance legal, o árbitro vai lá, para o relógio, volta à posição, né? A posição legal, e dá 1 minuto para o meu adversário. No segundo lance legal, aí perdeu. Antigamente, e muita gente joga, muito lugar ainda tem, do torneio blitz, onde é um lance legal só, né? Um lance legal, perdeu. A FIDE já colocou que são 2 lances legais, então qualquer torneio que vale a rating FIDE tem que ser seguido com 2 lances legais. Isso eu não posso mudar.
eu posso mudar muitas coisas da regra ali, adaptar muitas coisas da regra, mas em relação a isso, a FIDE é bem tomada nesse sentido, né? Que não pode-se 2 lances ilegais para o xadrez blitz também. E aí cai, principalmente no xadrez blitz, no lance vazio de relógio, né? Onde a gente estava muito acostumado, sempre quem é jogador de clube sabe, né? Que tá lá, arruma essas peças aí, cara, arruma essas peças aí, bate no relógio, bateu no relógio, meu amigo, levanta a mão. E foi até quando essa regra foi lançada, teve até um caso com o Mequinho, se eu não me engano. O Mequinho, que nos últimos, quem acompanhou as redes sociais, o Mequinho está envolvido numa super polêmica também, mas o Mequinho teve contra o Matsura. E o Mequinho pegou e acionou o relógio no vazio, pedindo o Matsura arrumar as peças. E o árbitro imediatamente deu um lance legal. O Mequinho ficou extremamente irritado, fez todo um show. E o Matsura, com toda a sua calma, ele diz, não, tudo bem, só explicou, né? Olha, não pode fazer, mas fique tranquilo. De minha parte não é um problema, mas o árbitro tem que dar o lance legal. E o Mequinho ali, se fizesse mais um lance legal, perdia a partida. Se eu não me engano, eles estavam jogando já um torneio FIDE, então não podia isso acontecer. O árbitro tem que dar o lance legal. Então, acontece. Eu acho que isso é o que mais acontece aí no Blitz. Com o que o Mequinho não se irrita atualmente, né? Mas, a gente vai falar dele da polêmica no final, eu acho interessante, né? Que traz bem esse momento, mas ele é um jogador um pouco irritado. Mas só para confirmar, naquela questão da promoção ali, então, enquanto a peça não tocar a 8ª fileira lá, posso pôr a que eu quiser, desde que seja com a mesma mão que eu tirei o peão. Que seja com a mesma mão. E tem então, um detalhe nessa regra que é muito importante, que é assim, cheguei com o peão na 8ª casa, larguei meu peão na 8ª casa e acionei o relógio. Lance legal, correto? Lance legal, porque não existe peão na 1ª nem na 8ª fileira. Lance legal. O que o árbitro tem que fazer? Ele tem que substituir aquele peão por uma dama. Não interessa a posição. Ele tem que substituir aquele peão por uma dama. Então, a partir do momento que eu fiz um lance legal na promoção, eu vou ganhar uma dama ali. Então, cheguei no final, cheguei lá com meu peãozinho, larguei ele na 8ª, acionei o relógio. Fiz um lance legal. O árbitro chega, troca por uma dama. Ah, mas vai afogar o jogo. Não é o problema do árbitro. Não é o problema do árbitro. Uma situação curiosa de promoção também cheguei na 8ª casa, eu sou preta, cheguei na 8ª casa, troquei, peguei uma dama branca e coloquei no lugar. E aí? Lance legal? O que o árbitro deve fazer? A peça não é minha, né? Troquei por uma peça de outra cor. Alguém se arrisca no palpite? Escapes. Veja bem. Vai ficar a peça branca ali. Vai ficar a peça branca? O meu adversário vai ganhar uma dama? Eu acho que sim. Vai ganhar uma dama. E aí? Sabe que isso é uma situação real que aconteceu. E aí, não sei se o Calheiros está aqui ainda, mas o meu grande amigo Calheiros foi uma situação com uma atleta minha. Minha atleta promoveu, no efusor ali no Blitz, ela promoveu uma dama de outra cor. E a partida continuou, o Calheiros tomou a decisão, que a partida continuava, minha atleta trocou as damas, aliás, né? A partida continuou, minha atleta deu mate. Depois disso, uma comissão de árbitro veio, né, e disse que não, que a minha atleta fez um lance legal, e naquela época era um lance apenas, e ela perdia a partida. Eu argumentei muito, fui voto vencido, o Calheiros também foi voto vencido na época, e a minha atleta perdeu a partida. Eu podia recorrer, eram jogos oficiais do Paraná, eu podia recorrer ao tribunal. Só que recorrer ao tribunal que não entende nada de regra é muito difícil. Então, ficou-se por aquilo. Mas não tinha claro na regra. E não tinha nenhum comunicado. Depois o Calheiros mandou essa pergunta para o Bento, né? E o Bento colocou num dos comunicados, acho que até vai aparecer numa das perguntas aqui. E a orientação é simples. Troca a cor da dama. Não é lance legal, não vai continuar a dama branca, troca a dama e aí é passível de uma advertência do árbitro. Mas não é lance legal. O árbitro pode até dar 2 minutos para o adversário. Porque está lá nas normas o que ele pode fazer. Mas ele não pode considerar um lance legal. Acho que isso que é o principal. Ele não é um lance legal. É uma irregularidade. Contanto que coloque a mesma peça, né? Por exemplo, eu coloquei o bispo, daí troque pelo outro bispo, tudo bem. Isso. Troca. E veja como é curioso, Soraya. A regra diz da dama, né? A gente vai usar em situações análogas. Mas a regra diz a dama.
Eu coloquei ali a famosa torre de ponta-cabeça. Eu gosto dessa porque a torre de ponta-cabeça acontece muito nas escolas e acontece muito nos clubes. E a minha definição é sempre: que peça é essa? Por favor, responda. Torre. Uma torre. E essa peça? Continua sendo a torre. E essa peça? Continua sendo uma torre. Eu digo que, gente, não é mágica. Não é porque ela virou de ponta cabeça que ela é outra peça. Assim que o senhor virar uma dama de ponta cabeça, ela vira uma torre, então? É isso que a gente está dizendo? Não pode. Torre de ponta cabeça é uma torre de ponta cabeça. Ela continua sendo uma torre. O que acontece? Promovi uma torre de ponta cabeça. O árbitro vai passar, vai olhar e vai desvirar a torre. Pronto, segue a vida. Promovi uma torre de ponta cabeça. Andei em diagonal com ela, lance legal, porque a torre não anda em diagonal. Mas era uma dama. Não, querido, não era uma dama, era uma torre. Se fosse uma dama, era uma dama, não era uma torre. Cavalo deitado também, né? Cavalo deitado vale um bispo. Então não tem essa... Oi? Nossa! Não tem como a gente fazer uma analogia. E aí eu, nos cursos, quando eu dou curso para os professores falam: mas Alexandre, a gente não tem um monte de dama. Eu falo: coloca uma tampinha, coloca uma xícara, coloca qualquer coisa. Mas você não fala para a criança que uma torre de ponta-cabeça é outra peça. É mais fácil dizer: olha, isso aqui está representando uma dama, essa tampinha aqui de caneta. Porque ela é uma coisa fora do jogo. Agora, eu falo para os professores: crie uma tampinha com uma dama em cima e põe lá. Pega uma tampinha de garrafa, cola uma dama em cima e pronto, aquela vira uma dama, mas tem o desenho de uma dama. Aquilo não é uma outra peça. Agora, uma torre de ponta-cabeça é uma torre. Pega um papelzinho e escreve lá, dama. Isso, nem que põe na testa da torre, assim, ó. Essa torre vale uma dama. Então, eu até coloquei aqui, né, que é uma torre e não tem o que dizer. Da peça solta eu já falei. Das regras de como acaba o jogo, eu acho uma coisa super importante em relação a quando acaba o jogo de xadrez. Então, nós temos que sempre observar a cronologia dos fatos. Estou jogando com o Dr. Wilson, eu afoguei o Dr. Wilson, nós não percebemos, caiu o tempo do Dr. Wilson. Eu ganhei a partida? Não. Porque a regra diz que quando dá-se checkmate ou quando tem esse afogamento, a partida está imediatamente encerrada. Mesmo que eu não tenha visto. O árbitro, quando chega na mesa, vai dizer: olha, caiu o tempo do Dr. Wilson, ele perdeu. Não, empatou. Aquilo que afogou aconteceu. O que aconteceu primeiro? Afogou. Afogar foi o primeiro ato, não é? Uma coisa diferente é: caiu o tempo. E aí, cuidado. Caiu o tempo, eu dei checkmate, vale o checkmate. Porque o checkmate prevalece a todo momento no xadrez. Mas, diferente disso, tem que olhar a cronologia. Um rei afogado e uma queda de seta é o rei afogado que aconteceu, né? Porque o rei foi afogado antes do meu adversário ter a queda de seta. Parece que é a mesma situação entre o checkmate e o afogamento, mas não é. Porque, veja, quando eu dou checkmate e o meu tempo cai, o adversário pode reclamar, dizer: ah, mas caiu o tempo dele. Aí o mate prevalece. Agora, quando é afogamento, eu vou afogar. Não é verdade? Eu vou afogar e cair meu tempo, afoguei. O que está ali? O afogamento. Ah, caiu o tempo do meu adversário. O que está ali? O afogamento. Não sei se foi claro em relação a isso, mas se não, ficou à disposição. Se tiverem, por favor, façam perguntas. Em relação ao tabuleiro, toda vez que eu começo, a gente tem muito caso da dama e do rei invertidos, né? Dama e o rei invertido. O que acontece? No xadrez convencional, sempre que a peça estiver invertida, a partida é anulada e começa de volta. Sempre. Sempre. Não tem outra sugestão, sabe? Sempre a partida volta. No xadrez convencional é bem claro isso. Eu não posso voltar. Alexandre, a gente começou aqui inclusive não interessa a posição, né? Não interessa a posição. A gente começou aqui, eu e o Dr. Wilson estamos no lance 48. E aí constatamos que a dama e o rei estavam invertidos. Os dois jogadores, é verdade, estavam invertidos. O árbitro, se for chamado, vai mandar voltar a partida e vai começar tudo de novo. Parece plausível isso? Não sei se parece plausível a vocês, mas é o que a lei diz. No xadrez
rápido. Eu acho que não parece plausível. Eu acho que devia dar 0 ponto para os dois jogadores. Que não sabe nem arrumar as peças, né, Everaldo? Jogar 48 lances, cara, errado, né? Pense na chuva de 0-0 no checkmate, né? Everaldo, tolerância 0. O Everaldo, tolerância 0. Isso mesmo, Everaldo. Tem que mandar os dois para ter umas aulas com o Everaldo. Vou levar o Everaldo no nosso próximo curso de arbitragem, que o Everaldo já resolve todas as situações. Boa. Isso aí. Aceito o convite. Oi. Só por uma questão de programação aqui, você... Nossa, já estourei meu tempo, né? Claro. Desculpa. Vai até meio dia e meio no máximo, né? Claro, então, claro. Não, já entramos no final aqui. Tá. E só se a partida acontecer de cores invertidas e não for constatado até o 10º lance, segue o baile, vai acontecer aquela partida do mesmo jeito, tá? Vai acontecer até o 10º lance. Não foi constatado. Alexandre. Oi. Só concluindo o raciocínio da sua colocação anterior. Você falou que no convencional, né, a qualquer momento que se perceba a colocação da dama e do rei nas casas erradas, a partida reinicia. Certo? Sim. E neste caso, se fosse no blitz ou no rápido? Segue a vida. Segue a vida. O que acontece? Tabuleiro de lado também. O tabuleiro de lado tem que ser corrigido. O tabuleiro de lado tem que ser corrigido, mas a posição é transportada para o tabuleiro correto. É transportado. Então, simplesmente monta a mesma posição num tabuleiro. A mesma posição no tabuleiro correto. Convencional ou blitz? Não, no convencional, né? Só no convencional. Blitz, segue o jogo. No blitz diz assim, ó. No blitz diz que, né, aqui. Caso da posição inicial, uma vez completados os 10 primeiros lances por ambos os jogadores, nenhuma mudança pode ser feita na configuração dos relógios, né, que não seja afetada, e nenhuma reclamação pode ser feita em relação ao posicionamento das peças. Então, joguei 10 lances no rápido, e no blitz a mesma coisa, porque no blitz ainda você nem controla isso, né? Não posso mais mexer na posição das peças e eu vou continuar de onde está. Inclusive, eu não posso fazer o rock. Se eu faço o rock, é lance legal. Porque o rei não podia estar ali, né? E ele está ali e é lance legal. Você respondeu a minha pergunta que eu ia fazer. Exatamente a quantidade de lances, né? São 10, né? 10 lances. 10 lances, nada pode ser mexido. Ok? E no convencional volta sempre. Lembrando que no convencional a partida é anotada, né? Então, a partida anotada no convencional. Estamos lá, e olha, gente, parece bobeira que eu vou falar, e aí o Everaldo que falou agora dos 48 lances, mas teve até um conterrâneo do Everaldo, que foi jogado no Caiobá, agora, no Aberto de Caiobá, ano passado, eu acho o ano retrasado, e foi constatado um lance legal no meio da partida. A partida se encerrou, terminou a partida, foi embora. Na hora que o árbitro foi passar, ele viu que o lance era ilegal. Ali o árbitro não pode fazer mais nada, a partida está encerrada, foi dado o resultado. Mas se no jogo ali, chega, sei lá, no lance, vamos usar o 48 de novo, chega no lance 48, e foi observado que tem um lance ilegal no lance 16, 17, a partida tem que voltar no lance 16, corrigir o lance ilegal e aí continuar. É importante salientar. E daí dá os 2 minutos de advertência para o outro jogador? Isso, dá os 2 minutos. Os 2 minutos para o outro jogador. E aí é complicado, porque daí você tem que ajustar o relógio digital, porque você tem um monte de lance no meio. Então você vai ter que ajustar o relógio digital a todos esses lances, tirar os 30 segundos por lance que esses jogadores ganharam. É bem chato de mexer. É bem Vida chato. de árbitro não é fácil. Eu coloquei aqui só algumas observações no xadrez rápido, e que elas valem para o relâmpago, por exemplo. Os dois reis estão em xeque. O árbitro chegou, olhou os 2 reis em xeque. Ou um peão lá na 8ª sem ser promovido, né? Ele está lá. O árbitro não vai intervir. Ele vai esperar o próximo lance. Se no próximo lance as coisas continuarem iguais, o árbitro declara um empate. Então, 2 reis em xeque, dá vontade de bater nos 2, né? Dá vontade de bater, porque mais, né? E o árbitro tem que esperar. Por que o árbitro vai esperar? Para ver se o lance é corrigido. Como assim? O árbitro chegou, olhou, o meu rei e o do Wilson estão em xeque.
A vez é do Wilson. Se o Wilson tira o rei dele de xeque, ele vai acionar o relógio e vai me dar a vez de jogar. É minha vez de jogar. Eu posso tirar o meu rei de xeque. Tirei meu rei de xeque e o jogo vai continuar. Alexandre, isso não é xadrez, isso é bagunça. É verdade, concordo com você. Mas o árbitro tem que esperar. Porque se o Wilson não tirou o rei de xeque, por exemplo, o Wilson fez outro lance e o árbitro vai intervir na hora. Vai dizer, não pode, 2 reis em xeque, partida empatada. Então tem que intervir dessa maneira. E é importante, em relação ao lance legal, só completo, daí eu já deixo a pergunta. Por favor. É que quando o jogador aceita o lance legal quando ele faz o próximo lance. Então, quando ele toca na peça, não precisa nem fazer o próximo lance. Ó, cuidado com isso. Estou jogando com o Dr. Wilson, fiz um lance legal. Dr. Wilson pegou na peça dele. Ele não pode mais reclamar. Cuidado. Ele não pode reclamar. Mas o árbitro, a Soraya, por exemplo, pode intervir e dizer lance legal. O Wilson perde o direito de reclamar, mas o árbitro pode constatar e pode dar o lance legal. O Wilson tocou na peça, não pode mais reclamar. Se ele reclamar, o árbitro não vai aceitar a reclamação, porque ele já tocou na peça. Ele vai ter que jogar o lance dele, então não é mais o lance legal. Ele jogou o lance, ele vai acionar o relógio. Eu tenho o direito de tirar meu rei de xeque, por isso que o lance não, eu perco o direito a reclamar, né? Volta-se uma posição normal daí. Isso no xadrez sempre rápido e blitz. No xadrez convencional, a todo momento vai parar, a todo momento vai voltar a partida. Diga lá a pergunta. Estou no último aqui, acho que é a última pergunta. E eu já... Você já acabou respondendo, mas então, se os dois jogadores não acusam o lance ilegal, o árbitro, então ele não intervém. Ou ele pode intervir e deve intervir. Ele deve intervir. Deve intervir. Então, deve intervir. É uma obrigação dele intervir se ele vir isso. Okay. Se ele ver isso. O que acontece? O árbitro normalmente não está na mesa, por isso que ele não intervém. Mas se ele está na mesa, se ele está olhando, ele tem que intervir e dar um lance legal. O jogador perde o direito de reclamar, mas o árbitro não perde o direito de intervir. Acho que isso é importante. Uma coisa que eu queria falar que eu acho que é importante em relação às repetições, os casos de empate. Então, no xadrez convencional, nós temos os casos de empate. Da tripla repetição de diagrama, que não precisa ser seguida, ela tem que repetir uma posição 3 vezes, a posição igual. Lembrando que a posição igual quer dizer que, por exemplo, repetir 3 vezes a posição, mas em uma dessas repetições havia a possibilidade de fazer o rock, não pode ser considerada a posição igual. E tem os 50 lances, né? 50 lances sem captura de peças ou sem movimento de peão. A partida também empata. O árbitro não intervém nem em 3 e nem em 50. O árbitro não pode intervir nessa situação. Ele vai escutar a reclamação do jogador. E aí tem todo um ritual, um procedimento de como pedir esse empate, como solicitar esse empate, que é legal dar uma olhada. O árbitro vai intervir se ele ver a posição repetida 5 vezes. E se forem 75 lances completos, né, sem o movimento de peão ou captura de peça. O árbitro vai intervir nesse momento. Então o jogador ele pode solicitar no terceiro repetição do diagrama e no 50º lance, né, no lance 50. E o árbitro vai na 5ª vez ou no 75. Isso não vale para rápido e para blitz se a partida não for acompanhada. E é aí que dá o fuzuê danado. Porque vocês, com certeza, já pegaram no clube. Jogador jogando várias vezes a mesma posição. Eles estão jogando e ninguém quer empatar e ninguém quer entregar. E o árbitro não pode intervir. Porque o árbitro só pode intervir se a partida for acompanhada. E aí é aquilo lá no comecinho que eu falei. A partida só é acompanhada se tiver um árbitro a cada 3 mesas no xadrez rápido ou um árbitro por mesa no xadrez blitz. E isso tem que estar claro no regulamento ainda. Ó. Então, no regulamento está assim, por mais que não estejam satisfeitas essas situações, essas condições do árbitro, o árbitro ainda assim poderá intervir. Aí o árbitro pode intervir. Se não tiver previsto em regulamento, o árbitro não pode intervir. Por isso que a gente fica assistindo. Por isso que o árbitro fica assistindo essas posições que são chatas, que o jogador está repetindo, os dois jogadores repetindo, ninguém quer empatar e o árbitro não pode intervir. O árbitro ele só pode intervir, na lei diz assim, caso algo esteja comprometendo a programação do torneio. Então, a programação do torneio está sendo afetada por aqueles jogadores. Eles já estão ali 5, 6, 7 minutos, 10 minutos. Se isso continuar, vai atrasar todo o restante do torneio, não vai dar tempo, o clube vai fechar, vai passar do horário, o árbitro pode intervir. Ele pode intervir e decidir, olha, essa partida está empatada porque vocês estão atrapalhando a continuação do torneio. E aí o árbitro pode intervir.
acho que é isso, né? Isso acho que encerra bem. E só falar do caso que está, não sei se vocês puderam acompanhar, do caso que está polêmico aí, envolvendo o Mequinho, né? E um torneio que ele jogou fechado, até que vocês estavam assistindo ontem a continuação do torneio, né? O Wilson me ligou e perguntou, tá assistindo o match? Eu não estava assistindo, depois eu continuei assistindo, que o Mequinho estava acusando os jogadores de estarem usando programas, né? Estarem usando o Engines para terminar o torneio. E aí, assim, né? E aí eu me dei ao trabalho de ler os comentários da publicação do Mequinho no Facebook, porque ali você vê muito a ignorância, no sentido de ignorância da regra, né? Que o jogador não sabe a regra e está palpitando, e muita gente palpitando em relação a isso, e aí vira um fuzuê danado, e aí o Mequinho apagava os posts que o Cricor colocava. Mas nos torneios online, então, tem que ser muito bem previsto em regulamento isso. Se você vai punir ou se não vai punir o jogador, e como vai punir, e como você vai pegar essa partida onde você diz que o jogador está usando a máquina. Pelo que eu entendi ali na situação, não tinha previsto no regulamento do Cricor, então o site tinha esse direito, né, esse dever de achar os jogadores trapaceiros, digamos assim. Como o chess.com, se não me engano, acho que foi o chess.com, né? Não apontou, o Cricor manteve e tomou essa decisão. E aí outros jogadores estavam inflamados, outros fãs do Mequinho estavam inflamados, dizendo que eles iam postar, colocar no Lichess, para que o Lichess analisasse essas coisas. A FIDE é muito rigorosa com as trapaças, né? No anti-cheating ali. E quando isso acontece numa partida ao vivo, numa live, né? Toda vez que eu acuso, por exemplo, a Soraya está jogando comigo, ela me acusa de estar usando algum programa, o árbitro vai deixar a partida acontecer, terminar a partida, recolher as nossas súmulas, né? Isso vai acontecer no convencional, no rápido relâmpago isso não vai acontecer. O árbitro vai recolher as nossas súmulas e ele vai mandar para a FIDE, ele vai mandar a jogadora, a jogadora vai escrever uma carta, né? A Soraya vai escrever uma carta, ó. Eu, Soraya, aponto o uso de uma ajuda externa do jogador tal durante essa partida. E essa partida é enviada para a FIDE, e lá a FIDE tem um mecanismo, estava desenvolvendo alguns anos atrás, não sei se terminou, mas estava desenvolvendo um mecanismo, uma máquina, né, no sentido, um programa para analisar isso, fora os jogadores, né? E aí vão analisar a precisão ali e vão dizer se a reclamação é fundada ou infundada. E aí, se for fundada, ela interfere, aí dá punição aos jogadores, né? Já aconteceu com muitos jogadores, vocês veem que eles estão punidos pela FIDE. Se for improcedente, ele não julga, a Soraya fica aí como um alvo, vira o acusado, o acusador, né? Vira o acusado, que aí a Soraya vai ser observada por estar difamando o jogo do xadrez, e aí é dever do jogador não difamar o jogo de xadrez, né? Então a Soraya, todos os pedidos da Soraya agora vão ser muito bem analisados. Se ela voltar a pedir uma análise de partida, ela estiver errada de novo, a punição vira ao contrário, ela vai para o reclamante daí. No caso das Engines, a gente está vivendo nesse momento, né? Como não é um torneio que valia a FIDE, se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas acho que valia só uma premiação em dinheiro, a FIDE não pode ser acionada nesse sentido, né? Então ele não pode acionar a FIDE mandando essas partidas. Se fosse um torneio valendo FIDE, que tem acontecido online, aí eles podiam, e aí mandariam para a FIDE, e aí seria analisado. E as reclamações, a reclamação do Mequinho beira o absurdo, né? Que seria apontado para ele quem seriam as pessoas que teriam usado a engine. Mas eu quero passar a palavra para o grande mestre Sunier, sempre importante ouvir as considerações dele, não só sobre xadrez, mas como arbitragem também. Jaime, está aí, Jaime? Estou aqui. Fala aí, bom, dessa do Mequinho, acho que tem que entender, o Mequinho já tem uma certa idade, já está com 70 anos aí, mais ou menos, né? E realmente foi um grande jogador, etc. Mas ficou um pouco ranzinhos aí com a idade, né? Realmente não tem pé nem cabeça a reclamação dele, ele deve saber disso, obviamente, né? Mas o que eu acho ruim é que compromete esse tipo de torneio, que para nós, especialmente nesse momento, é muito importante. Xadrez conseguiu migrar muito bem, né, do presencial para o online e conseguiu uma projeção. A gente está vendo o xadrez voltar para os grandes jornais, para a grande mídia, né, saiu daquele nicho
só de enxadristas e estava se projetando e tal. E esse tipo de atitude, como a do Mecking, ele pode prejudicar muito, né, a evolução aí desse tipo de torneio. Esse é meu grande receio. Está vendo aí os abertos de Caiobá, de Guarapuá, Ponta Grossa, e nosso medo grande é esse. Quer dizer, e o fato é que ele realmente vai tirar a credibilidade do torneio se ele mantiver esse tipo de posição e tal. Claro que tem um pouco de anedótico lá, tal, das crenças dele e tal, religiosas dele e tal. Mas para o xadrez não é bom. E acusando jogadores, né, grandes mestres muito fortes, profissionais, né, todos eles, os garotos, e muito sérios. Conheço todos os garotos, né, são todos muito sérios. Nenhum deles vai se arriscar por causa E pela dinâmica ali, Jaime, era muito difícil mesmo. Eu assistia umas partidas, o cara tá com uma câmera na frente, né? Dá para ver, ele vira de lado, você vê que não tem nada na orelha, e o ritmo do jogo, né? Um ritmo acelerado do jogo. O Mecking, você vê que ele até diz como se faz, né? Ele até deve ter estudado o esquema e diz como se faz. Né? Interessante. Alô? Oi? Posso falar um pouquinho? O interessante é que é patrocinado por uma empresa que é para buscar fraude eletrônica, né? Fraudes. É a ClearSale, se não me engano. Então ela é especialista em buscar base de dados, perfis. Então fica meio contraditório, né? Fica meio difícil. Complicado manter o argumento do Mecking. O argumento do Mecking... Não, mas é que uma vez feito, né? Ele faz isso. E aí você fica ruim. Imagina para o Cricor, que está ali negociando, e eu conversei com ele várias vezes, está tentando ali buscar um patrocínio, conseguir negociar, e aí tem que explicar para o patrocinador, seja de segurança ou não, mas tem que explicar, né? E tal, o Mecking. E aí é ruim, né? Dizer, putz, aí já vira, aí claro que a mídia vai gostar desse tipo de todo mundo fala e tal. A gente que está dentro sabe que não tem cabimento o que ele está falando, não, mas o pessoal de fora vai parecer que dá para fazer a fraude muito fácil, né? Ele coloca claramente como fazer ali, né? Então muito ruim. A única coisa que eu penso é se ele ia fazer todo esse ferro se ele tivesse se classificado. Porque ele não foi classificado para as quartas de final, né? Então, daí que surgiu todo esse estresse dele. Não sei se ele reclamaria tanto. Ele tem um resultado desportivo que não é favorável, né? Foi um desabafo bem desagradável. Primeiro, parabenizar o Alexandre pela palestra. Eu acho que tem aspectos muito positivos, né? Tem várias coisas que eu discordo aí da opinião do Alexandre. Mas eu gostei muito desse aspecto de separar bastante o que é arbitragem, digamos, oficial, e dentro do oficial o que é FIDE e o que não é FIDE, e o escolar, né, que sempre foi essa questão que para nós, especialmente no começo dos anos 2000, quando começou o circuito, foi toda aquela discussão que eu acho que o Tony Guti e a Luciana conduziram muito bem na época, né? De separar o que era a arbitragem oficial, e o Tony Guti daí estabeleceu padrões muito claros, né? E o que é arbitragem escolar, que o aspecto fundamental não é a correção do jogo, mas é a formação dos garotos, formação e aí professores e pais, né? E também no pacote. Os pais também são um aspecto importante nesse tipo de torneio, né? Os pais muitas vezes geram dificuldades grandes para a gente nos eventos, né? Então tem que ser explicitado, porque às vezes o professor ainda, na maioria dos casos, 99%, os professores ajudam muito. Mas os pais, às vezes, nem sabem jogar xadrez, né? Não sabem nem mover as peças, né? E às vezes criam problemas delicados, né? Que você também não pode desautorizar o filho na frente né? O pai na frente do filho. Então era toda a dificuldade. O Wilson lembrou do caso lá do garoto que mordeu, que tentava mover um cavalo como um bispo para poder a posição dele arredondar ali, né? E aí eu tentava mostrar para ele que o cavalo não andava em diagonal, que tinha que andar em L e tal, e o garoto, no final, não gostando ali da argumentação, deu uma pequena mordida. Mas, a mordida é o último recurso de uma criança. Antes do tribunal vem a mordida. Recurso retórico, né? Mais forte.
Mas eu acho que o que precisa, Zampieri, até aí uma crítica, é a separação das atividades, né? Isso foi uma coisa que nós discutimos muito aqui no Congresso da FIDE em 2003, em Curitiba, que você coloca o coordenador geral, que eu entendo que seria o diretor geral do torneio, né? Então, as atribuições do que é o diretor do torneio, o que é o organizador, o que é o diretor e o que é o árbitro geral. E seus auxiliares, aí você coloca muito bem, né? Então, o diretor do torneio, a responsabilidade sobre as condições de acesso, as condições de, sei lá, o ar-condicionado não está funcionando, o sol está batendo na cara do enxadrista e tal, que são condições que cabem, então, nas atribuições do diretor geral, né? O árbitro geral está nas condições de jogo, né? Quer dizer, as peças não são adequadas, o relógio não está funcionando, o garoto está fazendo barulho, o pessoal está conversando na mesa de café, etc. Cabe aí o diretor geral, o árbitro geral, administrar isso, chegar lá e tal, e coordenar isso, né? Agora, porque a gente conversou muito, até uma época a gente até caminhou com uma proposta do animador, né, Wilson, que era o que a gente queria, como uma sugestão desse que você fala que é o árbitro que é o organizador também, e que também é o professor, e que também... Então, ele é um pouquinho de tudo, né? E é necessário, especialmente numa cidade do interior ali e tal, né? Que você precisa de alguém que faça tudo, porque não tem, né? A gente defendia que depois, em outros lugares, especialmente em Curitiba, você já tem possibilidade de especializar. Então, o diretor saber o que faz, o árbitro fazer o que faz. Acho que hoje se perdeu muito disso, eu vi especialmente nos Jogos Abertos, em alguns torneios da federação, que se perdeu muito disso da especialização, né? Então, acaba por uma série de razões, inclusive de orçamentárias e tal, para poder fazer os projetos direito e tal, se coloca tudo sobre a atribuição do árbitro, porque é mais fácil no projeto colocar que o pagamento vai para o árbitro, o Paulinho gosta, daí faz só um pacote e tal, e daí eles, não, o divulgador também é árbitro, o diretor do torneio também é árbitro, porque o Estado não entende que, né, seja necessário outros profissionais vinculados, etc. Né? E essa questão também do xadrez online, que volta ao que era, talvez até a década de 70, da gente ter praticamente torneios sem árbitros, porque na época não tinha árbitro, né? Eu ia no clube de xadrez, a gente fazia o torneio, jogava, não tinha árbitro, né? Se resolvia ali, de vez em quando chamava um outro alguém, o Mauro e tal, para dar um palpite lá, se tinha alguma diferença, né, de opiniões entre os dois jogadores. Muito raro. Talvez tenha acontecido uma vez na minha vida nisso e tal, de que fazer. A entrada do profissional de arbitragem é boa, é saudável e tal, né, mas ela precisa ser bastante sabido quais são essas atribuições. Por que o árbitro pode fazer isso e quando pode fazer isso e o que lhe cabe, né, e o que não lhe cabe, né? Mas fora isso, parabenizar aí e por colocar o assunto isso em discussão. Acho que é importante as pessoas entenderem a função da arbitragem, né? E até porque nessa mudança agora nós temos um novo paradigma, que é o xadrez online, a importância da FIDE e da arbitragem, das federações e tal, diminui barbaramente, porque qual o interesse de ter um evento oficializado na FIDE, né? Se você tem o xadrez, quer dizer, a própria arbitragem, quer dizer, você não se permite um lance impossível no xadrez online, né? Quer dizer, o próprio programa já te impede de fazer e tal. Então, é importante rediscutir qual é a função do árbitro nesse novo mundo virtual, né? E, obviamente, para rediscutir a sua atuação, a gente tem que entender o que ele faz no xadrez presencial, etc., né? E acho que, por isso, vale muito a pena de aprofundar essa discussão aí, Zampieri. Acho que é uma coisa que tem que ser discutida bem a fundo agora. Parabéns aí pela palestra de novo. Obrigado, Jaime. Obrigado, Jaime. Comentários sempre pertinentes, interessantes, sempre apontando o que pode crescer cada uma das atividades, né? A experiência é sempre extremamente bem-vinda. Agradeço enormemente, meu caro Zampieri, pela gentileza de pegar a data apertada, né, em função do problema que a gente teve com a outra palestra, né, e trazer essa reflexão pedagógica, porque a gente sempre fala, né, a regra, se você tiver a regra comentada, é muito mais interessante, sempre com situações, né,
porque o cara, o sujeito lê aquilo ali e às vezes não imagina, né? Casos que aquilo se aplica diretamente. Então, esses comentários que se traz são muito interessantes, né? Vamos lembrar só alguns lembretes. Sei que o estômago está roncando aí já, mas vamos lembrar que o grande mestre Sunier vai fazer uma fala para a live da FEXPAR, né? O Zampier vai mediar. Vai ser fora essa terça que vem, na seguinte, porque essa terça é uma live de clubes, né? E o Sunier vai fazer uma fala lá para uma fala imperdível aí, né? Convido todo mundo a assistir, né? Tirado já fez uma fala. Eu não pude assistir ao vivo, mas assisti a gravação dela na FEXPAR, né? Então está muito interessante a programação, a repercussão enorme, né? 1.500 pessoas quase assistindo do Brasil todo, está muito interessante. No Erbo, no domingo que vem, nós vamos ter a fala do Pedrão, que foi transferida. Eu já convidei o Jaime para fazer uma segunda fala, ou seja, fora o domingo que vem, aí no seguinte, né, eu vou passar ali no clube tudo isso, para o Jaime falar um pouquinho da carreira, que eu acho muito interessante quando ele fala da sua carreira, né? Enfim, o que é jogar xadrez profissionalmente, o que é correr atrás de uma norma. Eu acompanhava isso pela revista Preto e Branco, do Phil Guth, a gente acompanhava aqui a carreira, mas é muito legal uma fala como essa, motiva, incentiva, né? E o Jaime já se comprometeu comigo também de fazer mais uma fala, né? Depois eu vou falar com o Zarur no privado, quero ver se ele faz também uma palestra aqui para nós, e eu deixei em aberto, né, para todo mundo que quiser fazer as palestras. A gente não sabe até quando vai esse confinamento, né? Mas a gente vai manter essa atividade, que é uma atividade muito legal e tem funcionado. Zampier, de novo, meu caro, grande abraço. Imagina, eu que agradeço a vocês, peço desculpa pelo tempo. O tempo, a gente fala demais aqui, mas o assunto vai emendando um no outro, então peço desculpas, mas agradeço muito o convite, agradeço o Jaime pelas palavras, e aproveito, né, para convidar todo mundo, então, para as terças-feiras, às 19h. Eu sei que tem o torneio do Erbo, mas dá para ficar com o ouvido na live e jogando o torneio ali também. Nessa próxima terça nós vamos falar de Ponta Grossa, dos clubes filiados de Ponta Grossa, e na semana que vem eu digo que nós vamos ter a nossa cereja do bolo, que é o Jaime, né? Tivemos uma ótima base com o Wilson e com o Tirado. Estamos atingindo aí, Wilson, até os números aumentaram bastante, estamos atingindo uma média de 3.400 pessoas as lives, então está atingindo bastante gente. E a resposta do público é muito bacana, é muito interesse. No último do Tirado, nós fizemos, junto com um questionário sobre como andava o xadrez, né? Se tinha projeto de xadrez nas escolas, e é curioso porque está bem dividido, assim, tem 50% sim, 50% não, mas 100% das pessoas têm interesse em começar uma atividade, um projeto de xadrez na sua escola. E a gente está falando do Brasil inteiro, né? Porque nós temos aí, não só do Brasil, na Sul, o Wilson teve o pessoal lá de Angola também, que estava acompanhando com a gente. Então é muito internacional. Então eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, espero ter conseguido resolver as dúvidas aí, deixar as minhas sugestões, e estou sempre à disposição. Pode me mandar no chat ali do Facebook, pode me mandar, o Wilson, eu estou no grupo do Erbo também, pode mandar mensagem no WhatsApp, que a gente sempre vai tentando ajudar e resolver. Muito obrigado, viu? Wilson. Só se você puder depois encerrar a gravação e mandar o arquivo para o Rafael, né? O Rafael está subindo com os arquivos tudo na internet, né? Pode falar. Aqui, em nome de todos os enxadristas e árvores, né? Eu sou cearense, tá certo? Ok. Sou da cidade de Barbalha. Não sei se tem mais alguém aí de outros estados também, né? Participando desse momento. A gente só tem a agradecer a oportunidade, né? Estar participando de um evento, um momento como esse, portanto, com o Jaime, com o senhor, com o Alexandre, tendo a oportunidade de um ato novo, mas já demonstrando, né, o quanto tem a sua capacidade de estar aí às claras, para participar nesse momento. A gente só tem a agradecer por essa participação. Muito obrigado pela tua participação, Soares, né, de engrandecer aqui a palestra, o debate, a tua participação. Muito obrigado, e participe sempre que puder, participe, que é sempre bem-vindo. Pessoal, um abraço para vocês, um bom domingo, bom final aí de domingo, e